Salve galera, Marcelo Santos aqui do Papo de Crente, trazendo um recado maneiríssimo para você. Tá vendo essa camisa maneiríssima aqui, ó? Romanos 6:23, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma dessa aqui pode ser sua, tá legal? Patrocínio de quem? Starneck Estamparia. E para você ganhar essa camisa tanto no programa do Papo de Crente quanto no Conectados com Cristo com a missionária Palomo, basta você seguir a Starneck. Starneck começa com E e CK no final, Starneck, e seguir AlphaCast BR, tá? Se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? Também AlphaCast BR, e aí você vai compartilhar com marcar três amigos, compartilhar o post, e aí no último sábado de abril e na última segunda de abril, sorteio no programa da missionária Palomo, no Conectados, e sorteio no Papo de Crente de uma camisa maneiríssima como essa. Então se inscreve, aquele famoso 3, 6 e 1 S. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no nosso canal, tá bom? Beijo no coração. Começa agora Papo de Crente, um podcast para chapar de seu. Um podcast que traz para você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Salve galera, Shalom Adonai, a paz de Cristo. Começa agora mais um episódio do podcast Papo de Crente no canal AlphaCast BR. Esse é o episódio número 38 e hoje com um tema super polêmico. Hoje nós vamos falar sobre dogmas, preceitos, costumes e doutrinas. Mas antes de eu começar o nosso podcast, eu não posso me esquecer de te pedir aqueles 3 Cs e 1 S. Que 3 Cs e 1 S é esse, Marcelo? Curta, comenta e compartilha e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, você será notificado quando a gente entrar no ar. Canal AlphaCast BR, tanto no YouTube quanto também no Instagram. Se inscreve lá, segue a gente. E aí, então, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal do AlphaCast, que além do Papo de Crente, também tem o Conectados com Cristo, com a missionária Palomo. Eu sou Marcelo Santos e começa mais um episódio, hoje o número 38, episódio número 38, né? Alegremos e regozijemos no Senhor, porque verdadeiramente a alegria do Senhor é a nossa força. Estou com pessoas ilustres hoje no nosso estúdio. Alguns são figurinhas repetidas, outros são presenças novatos, né? No podcast Papo de Crente. Gente, hoje o nosso episódio vai falar sobre dogmas, costumes, preceitos e doutrinas. O que pode hoje, o que não pode. Por que antigamente era pecado e hoje não é mais pecado? Por que antigamente era de Satanás e hoje não é mais? Então a gente vai tentar entender alguns assuntos. Eu trouxe alguns versículos, algumas concordâncias bíblicas e algumas perguntas para fazer. Outras, durante o papo, vai chegando, vai acontecendo. E eu quero, então, antes da gente começar a apresentar o pastor Alexandre, pastor George, pastor Moretti, que veio da Barra da Tijuca, veio de longe, né? Ainda me deu aquele bonde, foi lá me buscar no batente no trabalho. Gente, lembrando que hoje é sábado, dia 5 de abril, o ano 2025, mais um dia que Papai do Céu nos concede. O nosso episódio agora em novo horário, às 18 horas, né? Então, vamos que vamos. Gente, antes de a gente começar, Papo de Crente tem que ter palavra, Papo de Crente tem que ter oração. Vou aproveitar que o pastor Alexandre já está com a espada ali na mão, afiada, Amém. aberta. Já tinha separado o versículo, com certeza. Soldado, quando vai para a guerra, ele já vai com o fuzil já engatilhado. Vai trazer uma palavra para a gente. Pastor George, hora para a gente começar. Amém. E a gente começa rodando a nossa panelinha. E vamos tacar fogo na Arraial hoje? Pastor Alexandre. Boa noite a todos. Quando for minha oportunidade, eu faço as minhas considerações. Eu quero ler uma palavra que está em Provérbios, capítulo 3, no verso 1, que vai dizer: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém. Amém. Oremos para a gente iniciar isso aí. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Estarmos mais uma vez na Tua presença, Sim, com Jesus. fôlego de vida. Sim, E com o objetivo, nesse momento, de esclarecer algumas coisas à luz da Bíblia. Que o Senhor possa conduzir esse podcast, que o Senhor possa trazer edificação para quem nos ouve. E tudo isso para a glória do Teu nome. Amém. 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 Galerinha, câmera, foca em todo mundo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Todo mundo de camisa nova.
Todo mundo. Agora o patrocínio agora quer que todo mundo participe do podcast com camisa, ó, 0 bala. A minha nova do Papo de Crente, Pastor Moretti, Pastor Jorge, Pastor Alexandre. E quem apoia? Starneck Produtos de Sublimação, Starneck.shopping no Instagram, telefone 9952-5509, 9952-5509, Rua Verdejante, número 18, em Cosmos. O Adriano mandou um zap para mim e falou, meu filho, para de falar que minha loja é em Oaíba. É em Cosmo, meu filho. Cosmo. Ali é Cosmo. Já disse que é em Cosmo, então é em Cosmo. Você quer fazer caneca, ó, dá uma olhadinha na caneca aqui, ó. Você quer fazer caneca sublimática, você quer fazer garrafa personalizada, camisa, boné, viseira, bolsa, e além de todo o material que você queira fazer, tem também o material para você montar sua própria produção. Tem lá maquinário para você estampar caneca, estampar camisa. Alô, pastores, quando forem fazer camisas para a igreja, para o congresso, lembra de meu amigo Adriano, lembra de nós quando entrar no seu reino, pelo amor de Jesus, senão o patrocinador não continua. E essa é top. Gostou da águia? Isaías 40 lá, ó. Muito boa. Bonita, profético, né? Yeshua lá. Leão. Maravilha. Maravilha. Então, Starneck.shopping no Instagram, 990525509. Agora chega de patrocínio e vamos começar a rodar a panelinha. Está conosco hoje nossa mesa, Pastor Moretti, que é do Ministério E Eu Sou, na Barra da Tijuca. Pastor George, que é a ovelha do pastor Rafael Oliveira, o homem que começou segunda na praça e que hoje está explodindo na entrada da Avenida Antares, um templo maravilhoso, super receptivo. Verdade. O trabalho está bonito demais. Ministério Inova, a Igreja Nova em Santa Cruz, para quem não sabe. Pastor Alexandre, Ministério Gerando Vidas, também Paciência. Pastor Moretti, se apresente, fale aí um pouquinho do senhor, do seu trabalho, do seu ministério. Depois, Pastor Jorge, Pastor Alexandre, e a gente começa as perguntas. Maravilha. Amém. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com o Marcelo. Já tivemos o privilégio de participar de um outro podcast. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, Maravilha. A gente não vai aqui entrar num debate que não seja para agregar valores para o reino. Estamos ali na Barra da Tijuca com a Igreja Evangélica E Eu Sou. É um ministério que começou novo, tem 2 anos, comecei com a minha família. E graças a Deus, Deus tem operado milagres. Tem sido bênção na nossa vida, é muita responsabilidade, mas quando a gente tem um chamado, não adianta, a gente tem que pegar no arado e ir em frente. Verdade. É isso. No mais, aí, vamos nessa. Pastor George. Vamos lá. Meu nome é George, eu costumo dizer, eu tenho uma apresentação já formatada. Eu sou pastor por vocação, engenheiro de formação e casado por opção. E estamos aí, servimos a Deus ali na Inova, sede. Sou ovelha do pastor Rafael Oliveira e tem sido um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento naquele lugar. E estamos aqui hoje, como o pastor Moretti falou, de fato, para trazer edificação para quem nos ouve, que esse, na verdade, é o nosso objetivo maior. Essa é a ideia do Papo de Crente, né? Esclarecer a mente de muitas pessoas. Pastor Alexandre. Amém. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar em Papo de Crente. Marcelo. Também é a segunda vez, né? Segunda vez. Meu amigo de longas datas. Quero aqui desejar a toda a Igreja Evangélica Gerando Vidas, um forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, a minha esposa, a pastora Márcia e a toda a igreja. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, é como o pastor falou, nós não estamos aqui para debater quem está certo ou errado, mas sim trazer luz aonde tem escuridão, trazer o esclarecimento aonde existe uma dúvida. Eu creio que vai ser muito edificante nossa vida. Maravilha. Gente, o que é dogmas, o que é preceito, o que é costume e o que é doutrina? O que pode e que não pode nos dias de hoje? Pastor Moretti, usando o Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, muitos pastores, 22, 5, não haverá traje de homem na mulher e não vestirá o homem veste de mulher. Usando esse versículo, baseado nesse versículo, isolado, alguns pastores disseram que a mulher não podia vestir calça porque era do diabo, que a mulher não podia usar calça, que era pecado. E hoje as igrejas já permitem que as mulheres usem calça.
E aí fica aquela dúvida para quem era daquela época do passado, que de repente foi excluído da igreja. Muitas pessoas, por causa de religiosidade, de dogmas, preceitos, costumes e doutrinas hoje, estão fora da presença de Deus. E isso muito nos preocupa. A gente tem que trazer essas ovelhas de volta para o redil, de volta, né, para a casa do Senhor. E aí, então, a gente começa com essa pergunta. Mas o senhor tem liberdade para trazer o que o senhor separou aí. Uai, rapaz, trouxe uma enciclopédia. Oi? Ele trouxe uma enciclopédia. Não, isso aqui são só anotações, porque eu gosto de escrever o que eu penso. Sim. É tipo uma cola, eu faço. Pregando assim também, eu nunca prego o que eu escrevo. Os bolsos, Eu lembro na escola quando eu fazia cola, aí eu fazia cola, eu não usava cola, eu gravava. Aí eu faço Estratégia. os bolsos. Faço os bolsos, chega na hora... eu Só pra não perder leio o fio da nada. meada. É no espírito. Né? Vamos lá. Eu gosto sempre de falar uma coisa em tudo aquilo que se refere ao contexto bíblico, né? Conhecimento teológico e a questão da opinião humana. Sim. Hoje nós vivemos um evangelho que na internet praticamente todos são professores, se intitulam professores, né? Acham que têm o conhecimento, expõem isso na internet e muitas das vezes o cara ele não tem autoridade de mestre para falar sobre aquilo. Então são opiniões. Então eu procuro o tempo inteiro, inclusive o nome em que Deus inspirou o nosso ministério, e eu sou o I de pregar o evangelho, e eu sou porque Deus é. Ele falou o quê? Diga ao povo de Israel, eu sou o que sou. Então, Deus nos deu esse nome pelo fato de que nunca nós, como ministro da palavra, vamos nos colocar na frente de Deus ou na primeira pessoa do singular. Tipo, eu acho, eu sou. Não, Ele é. Então, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que a gente tem como entendimento e razão das coisas. É o que a Bíblia ensina e aponta. Aí você pode chegar e falar assim, então, mas eu li um versículo que fala sobre veste de mulher no homem e vice-versa, de uma forma que o texto ele está meio que induzindo uma mulher a não usar calça e o homem não usar saia. A gente não pode esquecer que, quando você fala de Brasil, é uma coisa. Quando você fala de Escócia, é outra coisa. Isso aí. Então, o que é veste de homem e o que é veste de mulher? Eu não, volto a falar, eu não estou falando sobre a minha opinião. Eu estou falando no quesito Bíblia, o que é ser um cristão e o que ele pode ou não fazer mediante a luz da verdade, que é a palavra, e mediante uma questão de lógica cultural. Porque se você falar assim, cultura não tem nada a ver, eu não moro na Escócia, então eu tenho que seguir as leis do meu país, que é Brasil. Ok. Então por que eu não vou citar nome, as igrejas pentecostais, eu sou pentecostal, estou falando daquilo que eu defendo, no início do século, quando começa, ela traz a cultura europeia, ela traz a cultura de outro país, e até hoje nós vivemos essa cultura. Ou seja, da qual você precisa usar um terno, a parte interna do terno, a gravata, e antigamente, por exemplo, Madureira, não estou falando mal, usava chapéu igual na Europa, usava guarda-chuva, sendo que a temperatura... As mulheres usavam aquela meia grandona. Sendo que a temperatura aqui não é para esse tipo de roupa. Então, por que você ignora a cultura de outro país para aquilo que você acha que é verdade, porque te venderam uma verdade como suplema, e, por outro lado, você não ignora? Então, não existe essa coisa de roupa de mulher e de homem se você não fizer uma comparação de continente, de país e de cultura. Ponto final. É isso. Eu não estou falando aqui sobre... Eu não estou falando sobre a mudança do que aconteceu ao longo dos anos. Exemplo. Hoje, nas igrejas pentecostais, liberaram o brinco, mulher cortou cabelo, pintou cabelo, já pode usar a minissaia. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre cultura. Então, só para matar o texto que foi lido. É muito relativo você falar o que é roupa de mulher e o que é roupa de homem, e ponto final. Pastor Jorge, esse versículo não está falando sobre... a gente falar sobre isso é meio complicado, né? Eu vou ter que assumir meu advogado. Não está falando de lesbianismo e homossexualismo? Então, eu vou muito na linha do que o pastor Moretti tratou e muito bem versou. A questão é muito mais cultural nesse versículo do que doutrinária. Então, na verdade, o grande problema hoje das igrejas é que elas estão
elas por muito tempo, elas trataram muito mais a questão cultural acima da questão doutrinária. Eu costumo dizer, uma experiência minha, eu estava no Nordeste... Desculpa, tá, gente, mas é Não. alergia mesmo. Eu estava no Nordeste alguns anos atrás e eu estava com essa blusa segunda pele, estava de bermuda e estava na praia. E eu vi que o rapaz que estava vendendo, ele me repreendeu. Eu falei, quando eu vi ele todo ataviado, eu falei, paz do Senhor, meu irmão. Ele riu e falou, você é do Rio de Janeiro, né? Aí eu falei, assim, sou. Aí ele, só no Rio de Janeiro vocês permitem andar assim. Só que eu estava com a minha família, minha esposa e meu filho, eu estava com a blusa segunda pele, estava de bermuda, e ele na praia... Pastor Moretti está em pecado, veio para o podcast tá de short, de bermuda. você está em pecado. Está em pecado, vai ser E aquilo me incomodou e ele falou e foi embora, mas tem aquela sensação que assim, eu poderia ter falado mais um pouquinho com ele. No outro dia, na praia, encontrei com ele novamente. Eu falei, varão, eu queria ir na sua igreja. Eu estou aqui, vou passar aqui 10 dias aqui. Foi em Recife. E ele falou assim, mas na minha igreja você não vai ter oportunidade porque você usa bermuda na praia. Então você percebe que, na verdade, ele tem a verdade dele que foi baseada não em cima de preceitos bíblicos, de base bíblica, baseada em cima de cultura, como muitos textos que a gente forçadamente aprendeu a entender que, de fato, era uma verdade bíblica, quando, na verdade, foram textos mais interpretados, como esse, para mim. Esse, para mim, é muito mais questão cultural do que doutrinária. E essas verdades foram embutidas e empurradas a goela abaixo, e a gente vai entrar mais na frente nesse assunto, fez com que pessoas hoje não se enquadraram no evangelho que foi ensinado, muito por conta dessas questões culturais, como, na verdade, o que a gente aprendeu é que a gente precisava usar uma roupa que veio do evangelho que surgiu na Europa. Só que lá a temperatura é menos 10, aqui é mais 40. Então... Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. A gente vai ouvir o pastor Alexandre, mas antes disso, eu quero detalhar para você que está assistindo aí o Papo de Crente, que a gravata foi inventada naquela época pelos meninos que, para dizer que ele era um homossexual, ele se identificava com uma gravata. Imagina hoje, pastor. Aí complicou. Aí não, Vaz. Aí, imagina agora, pastor. Se você que não sabia, descobriu agora e que proibiu um montão de gente de pregar na sua igreja, no seu culto, porque não estava de gravata, e o senhor estava de gravata. E agora? Fala aí, pastor Alexandre. Eu concordo com os pastores, né, que foi falado. E o único problema é que quando sai do cultural para o doutrinário, entra na religiosidade. Né? O camarada é tão religioso que ele acha que, pelo fato do pastor estava na praia ali, né? Eu também sou igual ele, eu vou na praia, eu estou de férias, né? Eu volto amanhã a trabalhar. Eu tive alguns momentos na praia, né, com a minha família, e por costume eu não consigo ficar sem camisa. Em algumas praias cheias, eu uso também uma segunda pele. Mas eu fui na cachoeira e eu tirei a camisa. Eu fiquei à vontade. Então, assim, quando a gente traz os nossos costumes e aplica como uma verdade absoluta... Vira dogma. Vira dogma. E que é o significado da palavra. Está enfadado aí para a religiosidade. Sim. Né? Ou seja, a gente quer santificar aquilo que muitas vezes não é santo, no sentido de, não faço isso, eu tenho que ir na praia, eu tenho que estar de terno e gravata na praia, assim, uma coisa que não tem sentido dentro, né, dessa questão de costume, as roupas. Né? Então, um camarada, né, europeu, ele vai vir aqui para o Brasil, mas ele vai estar na praia com a roupa de lá, porque ele tem um costume europeu. Pode falar, pastor João. Eu costumo dizer, eu uso sempre esse exemplo, eu, por falta de conhecimento, muita coisa eu falava para meu filho não. E ele, por ser criança, ele fazia aquilo, não pode botar a mão na tomada. Mas eu, por falta de paciência de explicar, ou por falta de conhecimento, porque ele não podia botar a mão na tomada, eu simplesmente falei não. Só que hoje, no contexto que a gente vive hoje, esse simplesmente não já não cabe. Sim. Porque eu quero saber por quê. Até Pastor porque Moretti, a educação por que eu não hoje posso? é positiva, né? Exatamente. Então, a gente aprendeu naquela época, e eu imagino que seja muito por falta de... Faço o que eu falo, não faço o que eu falo. Muito por falta de questionamento de quem ouve e falta de conhecimento de quem aplica. Então, isso se tornou... Por que não pode? Por que não? Muita gente, quando a gente aprendeu que tinha que dormir de camisa
Senão o anjo não visitava. O Espírito Santo, o anjo não visitava. A palavra dogma, se você for ver o significado, é o que você pensa que vira verdade. Sim. É tipo assim, verdade soberana. Exemplo, se você pegar uma pessoa que ela tem uma capacidade de oratória, de afirmação, se você for, por exemplo, estudar o DISC, né? O DISC a pessoa ela é dominante, influência, estável, conforme. A dominância, ele tem como um viés de pegar e impor uma coisa como verdade que quem está abaixo dele, que não tem esse perfil de dominância, o cara acaba entubando. E todo líder cristão que tem um chamado pastoral, irmão, ele é dominante. Sim. Ele é dominante influência, que é o DI. Dificilmente é instável conforme. Dificilmente. Então, esse cara, ele tem uma dominância. Então, aquilo que ele tem para ele como uma verdade, vira regra. Que aí entra a questão do dogma. Mas aí vira os crentes Maria vai com as outras, né? Porque que é o não que lê mais Bíblia, tem, pô. O pastor fala, não pode... Mas o povo é preguiçoso, é bíblico. O povo erra porque o quê? Por falta de conhecimento. É. Exatamente. Então, vamos lá. A gente falou agora sobre investimentos. O senhor falou que o senhor, por muitas vezes, falou não para o seu filho, né? Sim. Como eu usei aqui no começo, eu tenho um tio que é presbítero. Ele é presbítero há 32 anos, não é pastor, porque ele é da Assembleia de Deus da Gávea, e se não falar em línguas estranhas, eles não batizam, eles não consagram a pastores. Tem que falar em línguas. E meu tio nunca falou em línguas. Talvez ele está esperando uma pomba descer do céu, pousar no peito dele e escutar uma voz. Esse é meu filho demais, amado, em quem me comprazo. Ele está esperando, de repente, isso acontecer, porque vem de dentro para fora, não vai vir nunca de fora para dentro. De repente, você está esperando, vai ficar esperando e a coisa não vai acontecer. E a minha tia é missionária. E ele falava para meus primos que jogar um simples Atari era do capiroto, era do diabo. Que não. E alguns de meus primos hoje estão afastados da igreja. Nem sempre filho de pastor é pastorzinho. Eu falei sobre isso aqui em off. Sim. E o que acontece? Eu chego na casa de titio está jogando poker no notebook. Eu falei, tio, mas jogo não é do capiroto? Não é do capeta? E agora? Então, assim, esses muitos nãos, é o que eu estou te falando, afastou muita gente da presença de Deus. Jogou muita gente no mundão. Eu só vou falar também que o milagre não vou dar o santo. Uma amiga me contou que teve que jogar um broche no vaso da descarga, porque o pai era da Assembleia de Deus, daquela do pico roxo, do papo amarelo, do pé rascado, e disse que o broche era do diabo. E ela teve que jogar um broche, um bottom, de botar na blusa fora, no vaso e da descarga, né? E essa minha tia, Nilzete, sempre falou, você de brinco, tu é crente aonde? Aí eu falei assim, ela falava, mulher não pode usar brinco, não pode cortar cabelo. Eu falei, tia, onde que está isso? Isaías capítulo 3, verso 18 e 24, ao 24. Joias, maquiagens, brincos e piercing. Ela usa esse texto. E hoje as mulheres estão fazendo até preenchimento labial no rosto. E aí? Era do diabo e hoje não é. Como é que é isso? Era pecado, não é mais? Pastor Alexandre. Jogou gasolina, né? Então, eu pesquisei aqui, né, a origem da palavra dogma, né? Inclusive a respeito ao Evangelho. A palavra dogma tem origem no grego, embaixo, né? Dogma, em geral, os dogmas evangélicos são princípios, né, que são considerados como verdade revelada por Deus através da Bíblia, que são essenciais para a fé prática cristã. Então, quando eu tenho um dogma como princípios, e eu vou analisar os princípios que eu carrego comigo. Eu me converti em 1992, né? Eu sou novo convertido ainda. Eu já vi muita coisa. Cara, eu andava ataviado. Eu andava de gravata, né? Me lembro dessa época. Nessa época. Até que eu entendi, né, que eu usar uma bermuda, né, ou uma blusa de malha, eu não estava quebrando princípios. Porque não adiantaria, né, eu estar todo ataviado e eu quebrando princípios, não honrando a minha esposa,
não honrando meus filhos, né? Então, assim, a gente conhece eu conheço algumas famílias que foram destruídas por esses usos e costumes, nem por os princípios. Porque o pastor não gostava de televisão, um exemplo, e ele pregava que então todo mundo tem que jogar a televisão fora. Mas na casa dele já tinha umas 50 polegadas. Ele e não o filho dele gostava, andava sem camisa de jet ski. É como o pastor falou, ele tem aquilo com a verdade absoluta. Aquela que tem um arco-íris, né? Ou seja, então, Marcelo, as irmãs não pode usar uma maquiagem. Os irmãos não podem usar bermuda. Aí eu fiz uma pergunta para um determinado pastor desse, né? Antigamente, poxa, pastor, então me explica, se eu não posso usar bermuda, que vai aparecer a minha nudez, por que a irmã usa saia até o joelho? E a canela, a bermuda é a mesma distância. E até hoje não tive resposta, né? Então, assim, tem situações, né, como perguntou, que acaba que vai se perdendo ao longo do tempo. Porque o estudo vai trazendo luz, né? O povo que gosta da palavra, entende a palavra, como o pastorzão falou, um líder dá uma palavra e a pessoa não pesquisa, e até hoje nós estamos voltando a essa época, né? Onde os pregadores que surgem de um dia para o outro aí, dão uma palavra, né? E uma palavra que traz um preenchimento, né, do ego da pessoa, não é cristocêntrica, e a pessoa vai se empolgando, não pesquisa a fonte, né? Não faz como nossos irmãos de Bereia, né? Eles não examinam. Ele pega aquilo, acha que é legal, aquela comparação, e ele tem aquilo com a verdade absoluta, né? Então, assim, igual aquela questão lá de Deuteronômio. Hoje, a gente tem uma dificuldade de saber o que é roupa de homem e de mulher, né? Tem pregadores com umas calças aí que modelam a roupa toda. Como tem mulher que você... aquelas igrejas, né, que põem os ministros no altar, a gente não, assim, lá na igreja, né, a gente não faz isso. Mas a gente fica constrangido, porque já perdeu a referência, já perdeu o princípio, e você não sabe mais o que é de mulher e o que não é, né? Alguns cantores gospel, né, que vêm com umas roupas esquisitas, né, que fala calça assim, skinny. Né? É skinny, então, calça assim, skinny. Parece hoje, até um charuto. Hoje, muitas coisas se perderam, né? Mas quando a gente carrega os princípios, nós sabemos o que nós somos, independente da vestimenta. Assim, o pastor Alexandre entrou numa questão que eu já estava aqui já doido para poder falar exatamente sobre isso. Na verdade, quando você vai ler esse 1 Timóteo 2, o 9 e o 10, vai falar sobre vestimenta, sobre adornos, mas o 10 vai explicar, mas que a mulher se vista de maneira decente. Então, na verdade, nunca foi sobre o que usa, e sim a intenção. Está marcado. Marcado. Nunca foi sobre o que usa, assim, a intenção de quem está usando. E, de fato, é verdade. Eu, hoje, na verdade, eu tenho, para mim, essa é a minha verdade, hoje eu prefiro servir a Deus de maneira mais... Não gosto muito de usar mais terno e gravata, mas usei durante 15 anos da minha vida. Então, hoje, quando eu vou pregar, eu sou itinerante, então... Tá desviado, né? Estou desviado. Alguns lugares pedem para mim ir de terno e gravata. Eu não vou, pô. Eu vou. Eu não vou, não. Eu vou porque eu respeito... Não, eu não vou pregar. Eu não tô falando que eu não vou. Sim, eu falo sim. assim, Barão, chama outra pessoa. Assim, sim. Eu não sou, tipo assim, eu entendo como tribo. Eu não sou daquela tribo. Ponto. Sim, sim. Minha tribo é outra. Sim. Ele é da minha tribo. Eu concordo. E eu concordo com a tua visão. Até sobre isso, no tempo que a gente vive hoje, eu não consigo aceitar um cara inconformado que foi pro mundo por causa disso. 92 eu acredito nesse camarada. Em 2000 eu acredito ainda. Mas hoje, se eu não me adequo aqui, eu sou dessa tribo aqui, essa tribo aqui. Tribal, pô. Sempre foi. Na sua igreja eu nem preciso perguntar, mas eu Sim. perguntei para o pastor Alexandre, ele, bem da verdade, ele respondeu. Sim. Mas ele não me respondeu a respeito da pergunta que eu fiz de Isaías capítulo 3, do 18 ao 24. Na sua igreja, as varoas podem usar adornos, joias, maquiagem, brinco, piercing? É pecado, não é pecado? Isso aí tá, eu volto a falar, tá no costume de quem vê. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Tu usa brinco.
Sim. Né? Tu já pregou na igreja, na minha igreja. Na sua igreja, sim. Alguém te destratou? Não. Eu mesmo te destratei? Não mandou usar gravata, tirar brinco, nada disso. Vamos lá. Esse teu brinco, onde você entra? Vai entrar na Inova, vai entrar na ID? Assim, eu creio que não vai ter uma discriminação. Mas se o mesmo brinco que está na tua orelha, tu botar ele aqui, as pessoas já vão olhar diferente. O mesmo brinco, tu botar aqui... Lá no lábio aqui, No né? lábio. Então, assim, o problema é o brinco ou é o local onde vai se usar o brinco? É igual tatuagem no rosto, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho lá na igreja, né? Nossa igreja é muito homogênea. Mas esse versículo aqui fala de pingente no nariz. Você já leu esse versículo lá, Isaías 3,18? As mulheres já usavam joia no nariz. Mas só que quando chega lá em Oséias, capítulo 2, do 14 ao 17, o que Deus vai falar com o povo? Eu vou te atrair vocês para o Vale de Acor. E no Vale de Acor, vocês vão tirar os seus braceletes, os seus pendentes, porque eles já estavam com o costume, aí que o negócio fica estreito. Porque eles perderam a sua identidade porque eles estavam com pendente, com os brincos, né? E o Senhor queria atrair eles, na essência. O Senhor atrai eles para o Vale de Acor e ali trata com eles no Vale de Acor. Ou seja, a pessoa acaba perdendo... O pastor foi de tribo. Vamos lá. Eu sou da tribo do Leão de Judá, nós somos. Sim. Eu não vou em outra tribo lá da outra lá. Então, se eu estiver perdendo a minha identidade, estiver lá, o Senhor vai me atrair para cá de novo e me tratar. É o que acontece lá em Oséias 2, do 14 ao 17. Então, assim, tem pessoas que perderam a sua identidade. Tem pessoas que hoje, dentro do contexto que falou aí, né, que andavam ataviados, irmãs, hoje você não conhece mais. É uma unha desse tamanho. Não estou falando sobre isso, estou falando que perdeu a identidade. Uma unha, uma Você não consegue mais separar o que é uma o sobrancelha ímpio e o esquisita, que é um cristão. um cílios, assim, você não consegue uma montagem que o Senhor, a gente não conhece, fala assim, caramba, isso é diferente. Mas que também não tem base nenhuma para dizer se vai para o inferno ou se vai para o céu. Não, Exatamente. Mas não estou falando disso. A gente está falando só se pode. Mas antigamente estava tudo excluída. Mas eu estou falando do tempo atual. O atual. Porque, assim, é igual aquele negócio. Mas o meu ladrão... brinco me impede de pregar numa Assembleia de Deus. Sim, pô, mas é o costume, o uso e o costume deles. Sim, que a gente precisa respeitar. Então, A gente exatamente Eu isso. respeito de boa. Eu entendo que ele falou que ele falou sobre tribo. Ele não está dizendo, ele não é um separatista. De forma dizendo, alguma. cara, eu não me adequo àquilo ali. E que bom, cara, que a gente Legal, consegue a gente hoje. é brother. Cara, não consigo ir aqui, não sirvo a Deus em Madureira. Mas eu tô servindo a Deus ali e, cara, eu me sinto à vontade. Amém, a gente vai pro mesmo Você sabe céu. qual é o momento que a máscara cai? Eu vou falar aqui uma coisa. Eu sou um cara... Eu sou muito discriminado pelo jeito como eu sou. Hoje eu tô meio pegando no tranco, sou mais acelerado, né? Hoje eu tô meio cansado. Não tô Cansado, vou dar uma acelerada. Tomando conta dos pais, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, uma facilidade de me impor dentro de algumas situações, até pela forma como o meu temperamento, né? E o meu estereótipo é agressivo. Por exemplo, eu uso brinco, eu sou tatuado, eu faço tatuagem, eu vou fazer amanhã, eu não me tatuei porque eu estava desviado, então já vou abrir no Alô, Lady R Tatu, alô, Rose entendeu? Santos. Então, eu sou amanhã. um cara que faz tatuagem mesmo, velho. E para escandalizar. Vou escandalizar agora no podcast. Tatuagem que a minha comunhão com Deus já falou para mim assim, no meu coração, faz essa tatuagem, essa que tá aqui. Aí você vai falar assim, pô, mas Deus não mandou você fazer tatuagem. Ué, cara, quem é você para se meter no meu relacionamento com Deus? Você fala que Deus mandou você ir para outro país, velho, para outro continente, então não se mete, certo? Então, é uma coisa que você precisa respeitar. Lá na frente, quando a gente se encontrar diante do juiz, não do Jesus maneiro, brother, que estava sempre desenrolando para a galera cheia de problemas, cheia de pecados, cheia de coisa, ele não se relacionou com o pecado. Mas ele não julgou em momento algum. A missão dele em 3 anos foi o quê? Salvação e cura e ignorar. Eu sempre falo que Jesus, ele era mestre em ignorar, né? Ele ignora o ladrão da esquerda e resolve o problema da direita. Só que quando ele está no deserto, que ele abre um diálogo com Satanás, era ele direto com Satanás. Ele conversa com Satanás, não conversa? Não tem um desenrolo ali?
Satanás oferece coisas para ele vai, não só de... Beleza. Lá na frente ele está na cruz com Satanás de novo, só que Satanás figurado na pessoa do ladrão da esquerda. Aí o ladrão fala o que para ele? Se tu és, desce daí, salva-te a ti. O que ele faz? Ele responde? Não. Ele fala pro da direita. Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Então, Jesus Cristo bom que ignorava uma situação. Então a gente precisa entender todo esse ângulo do que é, o que é tribal, o que é Jesus, o que é princípio, o que é igreja. Por exemplo, aí vamos falar de mim. Eu sou um cara extremamente discriminado, porém, as máscaras caem e separam homens de meninos na hora que entra o Espírito Santo. Exemplo, eu fui numa igreja, eu sou músico profissional, eu fui numa igreja tocar. Então eu não fui como pastor e nem como pregador, muito menos como ministro para a área da revelação. Sim. Eu fui lá dar um apoio para tocar um instrumento. E eu estava no altar. Só que o pastor é meu amigo, me conhece, me respeita, e eu estava com o meu traje padrão. O meu padrão é brinco, é camisa de malha, tatuagem aparecendo. E era uma Assembleia de Deus. E eu percebi os caras no altar muito agulhados comigo. Inclusive o pastor que pregou. Sendo que, irmão, o óleo não desceu. Estava travado o culto. A pregação do cara foi 15 minutos. O pastor que chamou ele ficou agulhado. Só que o Espírito Santo de Deus tocou no pastor e ele falou assim no final: Pastor Cristiano, o senhor ora pelo término aqui? Aí me botou de frente. Aí, meu filho, o óleo desceu. O que aconteceu? Virou o jogo todo. Por quê? A Bíblia fala sobre o quê? Sobre coisas loucas. Sempre vai ser, eu não estou desmerecendo o cara de terno e gravata, até porque se tiver que usar um terno e uma gravata, eu vou usar, eu vou respeitar o ambiente o tempo todo, só concluir. Mas, na hora que o óleo vem, velho, a presença, sabe por causa de quê? A presença, ela não é no momento, a presença é no oculto, é no secreto. Então, só Deus sabe a intimidade que cada um tem no quarto. Sabe por quê? Porque você tem que... É o sacrifício. Então, por exemplo, música, pregar, ser pastor, ser membro com tatuagem, com roupa, com isso, com aquilo. Quem é você para se meter no secreto do cara? Então, ele se prepara para entrar no Santo dos Santos. Então, essa discriminação, ela é neófita, total. Hoje, nos dias de hoje... Perceptível, né? A pessoa hoje, nos dias de hoje, que ela para fazer o que fizeram com você na praia, desculpa, aqui no corte, irmão, vai se converter, vai aceitar Jesus de novo. Então vai aceitar Jesus de novo. Mas eu respeito o cara, porque aquilo é ignorância, que vem de ignorar, ou seja, o cara ignora. Ele, a vida inteira, ele preferiu se alimentar no aviãozinho, sabe como é que é aviãozinho? Que o papai dá com a colher, um avião, meu filho, comidinha na boca. Ele não quis ter o trabalho de abrir a Bíblia. Esse cara não frequentava a escola dominical, que igual tinha na minha época. Talvez, aí tá. Talvez sim. Será? Sendo que era alimentado por quem pensava igual. Pode ser, pô. É Ctrl-C, Ctrl-V, né? Entendeu? Esse isso rola. Esse criticar, esse avaliar... Isso aí chama-se... eu chamo de crença limitante. Sim. O cara está limitado aqui. Quando o pastor Alexandre falou, e é verdade, os crentes de Bereia, eles criticavam, eles olhavam. E hoje você criticar nessa geração de arrasta para cima, de que eu sou bom nisso, de que os doutores, né? Os doutores, sem formação. Né? De made, né? Meio de esquina. E meio de esquina. Então, na verdade... Mas tem um grande perigo também. O fato de ser... Eu aprendi a falar sobre temperamento. Cara, eu me descobri, eu tô sendo uma pessoa muito melhor. Sim, é o disque, né? Quando eu descobri que eu sou fleumático. E por muitas questões caramba, eu sou menos conflitante. Então eu sou mais tendencioso a aceitar e me adequar ao ambiente. Tô ligado. Ok, beleza. Isso é bom por um lado. Sim. Por outro lado, isso é péssimo, porque você acaba não criticando, ou se critica interno, você também não demonstra isso. E é o que acontece geralmente. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que hoje a gente vai, daqui a pouco vai entrar nesse assunto e falar de pessoas que saíram por causa desses dogmas, por causa dessas questões culturais. Espremeu demais. Né? Espremeu demais. Eu lembro, culto de doutrina na igreja que eu nasci, entrava pela porta lateral e a igreja lotada. Cartão de membro. Cartão de membro para entrar. Bom demais, né? Beleza. Às vezes eu sinto falta. Porque tem uma zoneada também, ele traz né? de princípio com ele. Eu sou raiz, velho. Não tem como. Olha só. O pastor no altar falou para uma menina assim,
levanta que você não é digna de sentar aí. Porque ela cortou o cabelo, ela parou o cabelo. Rapaz, é a pergunta de agora, calma aí, não antecipa aquele assunto não, pelo amor de Deus, rapaz. Vou te contar depois o que aconteceu com ela. Calma aí, a pergunta de agora. Pastor Alexandre, 1 Coríntios 11, 6 a 10, vai dizer que a mulher não podia cortar o cabelo. Se cortasse, colocasse um véu sobre a sua cabeça como sinal de poderio. Isso é aos Coríntios. Hoje tem muita mulher santa de cabelo curto e tem muita prostituta de cabelo comprido. E Não, agora? antigamente também tinha, pô. Também Quem foi que não, secou os sim, pés de Cristo? é. Foi quem? Não, sim, eu tô só dando um exemplo, mas é porque... O fariseu não lavou o pé e nem secou, né, velho? Exatamente. Eu entrei numa igreja na comunidade do Rodo, próximo ao Curral Falso. Eu assisti um culto. E na hora da Santa Ceia, era um tal de levantar e pedir perdão porque eu fiz isso. Eu queria pedir perdão para a igreja. Ao pastor, a igreja perdoa, irmã. Amém. Pelo amor de Deus, irmão. A gente para confessar uns aos outros as vossas culpas, mas não é desse jeito, não. Se expor ao ridículo. Aí, irmão, falar, eu queria pedir perdão para os irmãos, porque eu cortei o meu cabelo. Pelo amor do meu pai, rapaz. Pastor Alexandre. Qual a pergunta mesmo? Do cabelo curto ao cabelo comprido. Então. Pergunta é fácil. Eu acho fácil porque a gente só tem que ter um cuidado, né, a sensibilidade de não entrar no liberalismo, né? Concordo. E aí acaba que você vai liberar liberalismo. Eu acho que a igreja tem que ter doutrina, cada uma igreja tem que ser a sua doutrina ali local. Eu não posso implantar a doutrina que eu ensino na minha igreja e plantar na igreja do pastorzão lá, ou na do senhor, ou do senhor. Porque tem que ter doutrina, senão o negócio entra no liberalismo. E aí vai misturar o santo com o profano. Eu também sou músico, adoro louvor, né? E eu tenho esse cuidado com a galera lá, com os músicos, da adoração. Eu misturo muito, eu boto louvor atual, mas trago louvor lá de tempo passado, né? Tem uma banda aí. Mas né, a galera de hoje não consegue tocar de antigamente. Consegue não. Eles conseguem quatro Se notinhas. perde, hein? Não, a gente já bota umas... Pô, calma, umas melódicas. Colocou um empréstimo A gente modal bota da mais ruim. modal. Pastor Jorge, por que Paulo escreveu? Deixa ele falar, ô. Então, assim, a mulher naquela época não tinha voz. Não tinha muita voz. Não, a mulher ela não era nem alfabetizada, varão. Então, assim, hoje existe até uma moda, né? Das mulheres da minha cor, né? Botar o cabelo raspado e pintar de louro, né? Eu quero até mandar um beijo aqui para minha irmã, da Conisa Bárbara, que ela usa. Mas isso, hoje a gente entende que não muda na espiritualidade, na intimidade. Foi o que eu falei, eu olho, varão. Porque a gente não pode entrar no liberalismo. Sim, sim. Né? Então, ou seja, o mesmo camarada que fala para a irmã não corta o cabelo, ele faz igual o nosso, corta, mas faz o pezinho aqui do cabelo, porque ele o Alexandre Pires não, varão, aí não. Quando eu tinha pintado a barba de preto. Quando eu tinha, melhor fundo de quintal, né? Usar... Mais raiz. Não, mas interessante, porque a gente, isso aqui, ó, pastorzão, usar barba pra gente há 10 anos atrás tá maluco. Era falta de higiene. Hoje é moda. Sim. Então, ou seja, né, se surgir... Não, pastor, pô, tá bonitando. Tá bonitando a barba. Então, ou seja... Mas por que... Ele soltou um gancho. Mas por que diante de um pastor, de um líder da igreja, algumas pessoas trazem alguma resistência, mas diante do juiz tem que ir alinhado com a veste. E nem com roupa de futebol pode entrar. Para certas audiências. Aí ficam agora já está liberando algumas situações, só não pode bermuda. Então, mas já existe. Então já existe. Pode usar a blusa social, não precisa mais interno. Então já existe já uma situação. Mas lá é o juiz, é a igreja. Então, assim, você acaba quebrando alguns princípios. Antes de o senhor falar, eu só vou tentar esclarecer para a rapaziada que está assistindo a gente, que Paulo falou isso aos Coríntios porque existia uma deusa chamada Diana, e onde as prostitutas que o adoravam, raspavam sua cabeça e idolatravam, como hoje acontece, né, em outras religiosidades, em outras religiões, que raspam a cabeça. Na comunidade, se vacilar, a mulher raspa a cabeça também. Se pisar no tomate, passa zero. E as santas, as prostitutas que estavam se convertendo ao cristianismo, o apóstolo Paulo pediu, então, que colocasse o véu para se diferenciar
das prostitutas e para que, né, houvesse sinal de poderio. Não tinha nada a ver com um costume para os tempos atuais. Isso aqui é para Coríntios, não é para agora. E as pessoas querem pegar um versículo isolado e trazer para os dias atuais. A gente vai naquela questão... E tem coisa que não é versículo. Você quer, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava falando aqui sobre... Aí você falou assim, ele é raiz, não sei o quê. Lembra de antigamente. Eu creio que costumes também são necessários. Eu ia entrar exatamente nisso. Então, vamos lá. Por exemplo, na igreja a qual Deus confiou para eu pastorear, eu tenho como costume mandar na lata. Assim, ó. Se você está com o seu telefone aí, favor colocar no modo avião. Para você não incomodar o culto de Papai do Céu, que o ambiente está muito top aqui, a gente veio para cultuar o Senhor. Se você precisa muito do celular, você tem 1 minuto para meter o pé e voltar para tua casa. Eu falo assim, tá, irmão? Aí você fala que esse cara é maluco. Por que eu falo? Porque, irmão, a gente tem como costume, não é doutrina, respeitar o ambiente. Porque foi falado aqui, por exemplo, mediante um juiz, você é obrigado a ir de terno, não sei o quê. Mediante ao juiz dos juízes, num culto ao qual você está celebrando, Amém. Adorando, entregando no altar o melhor. Você saiu de casa, colocou sua melhor roupa, seu melhor perfume, preparou a melhor palavra, o pastor ficou a semana inteira se dedicando, jejuou. Aí o comédia vai, tá rolando a pregação e o cara tá no TikTok, varão. Então nós temos Lá ele. Tramontina. Nós temos como costume Corte rápido. de altar já falar. Você que tem um hábito de ficar no celular, você tá convidado a ir embora, pô. Sabe por quê? Mas aí você tá expulsando a ovelha da igreja. Não tô expulsando ninguém da igreja. Eu tô falando só para respeitar o ambiente. Então é um costume bom. Tem costumes os bons que são costumes. bons. E a Bíblia fala dos bons costumes. Bons costumes. Eu trago ainda os Tá bons bom, costumes de eu chegar na igreja, dobrar meu joelho e orar. Eu oro. Amém? Também. Eu oro também. A igreja. E tem pessoas que já perdeu esse bom costume. Um bom costume. Exatamente. Manter os bons costumes. E outros bons costumes que tem que ter na igreja. Porque senão vira libertinagem. E outra coisa, o bom costume aponta também pro bope dentro da igreja, né? Porque quando a galera vê o circo apertar, a galera já fala assim, cadê as irmãs do coque? É irmão do coque. Cadê as caveiras? Não tem caveira mais, velho. Tá muito Nutella. Tá né? Nutella. Então, cara, vamos respeitar também alguns tipos de costumes que são válidos. Que tem que ser colocado na mesa. Porque eu tô falando de dias atuais. Aqui. Então, é de costume todo mundo ficar circulando dentro da igreja. Por exemplo, as igrejas pentecostais, que são mais apegadas à roupa e esse tipo de bobeira que já passou, né? A gente já pulou esse assunto. São as que menos respeitam o culto. Quando você chega numa igreja pentecostal, cara, é gente no banheiro, trocando ideia, come na hora do culto, toma cafezinho, fica rodando pra lá e pra cá. Pô, calma aí, Fui irmão. ministrar a palavra na rua 58, Cesarão. Pelo amor de Deus. Fui pregar. Pelo amor de Deus. Numa vigília. Bom que tu dá, não. Na Bleia. Fui ministrar a palavra na Bleia, na 58 Cesarão. Na Assembleia de Deus. Meu irmão, na época as irmãs usavam aquele cachinho, igual a formiguinha dos milinguidos. Um cachinho aqui, outro cachinho aqui. Pega a visão. Aí a irmã vai beber água. Meu Deus Aí do volta desfilando pela passarela. Tá nem aí. No salto. E tá ministrando, mas assim, eu vou parar de ministrar aqui, vou esperar que a Assembleia de Deus Fecha Week, a Assembleia de Deus Fecha Week acabar e eu termino de ministrar. E Porque a você... Assembleia de Deus Fecha Week é falta de respeito. E você... Com a palavra, tu tá ministrando e vai pra lá, vem pra cá, bebe água. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Igreja que ainda tem todos os presbíteros, evangelistas e pastores no altar. Cara, é a maior vergonha de hoje em dia. Por que que é? Por causa disso aqui. Você tá sentado lá embaixo assistindo o culto, o pastor tá pregando aqui, o cara tá atrás no celular, velho. Voltei a falar de celular. E às vezes tá dormindo. O cara... Aí aquele monte de coroa lá. Bicho, já Só a do velha guarda. altar pra baixo não existe respeito. Então, pra mim, o costume é o seguinte. Eu fui criado numa igreja raiz, não tô sendo sensacionalista. Cara, o meu pastor, ele era extremamente grosso. Ele mandava na lata, velho. Fazer uma pergunta. Isso eu sinto falta. Pode mandar. Vou fazer uma pergunta. E um exemplo. Vou dar primeiro um exemplo e depois uma pergunta. Na minha casa eu tenho os meus costumes. Sim. Na minha casa você vai chegar lá e você vai se adequar às regras que... Tem gente que deixa o chinelo do lado de fora. Tu vai entrar com o chinelo na casa dos outros? Não vai entrar. Então tem coisas... Um exemplo até chato... Espero que ele não assista esse podcast. Corta nele, câmera, foca nele. Olha lá, olha pra aquela lá, olha pra aquela lá.
Isso, foca nele pra ele falar. Um amigo meu, amigo do meu pai, na verdade, chegou na minha casa e tava fazendo um churrasquinho. 2 amigos meus de trabalho não crentes e chegou esse amigo que é crente. E ele chegou, e os 2 amigos não crentes, eu vou falar muito sobre ética agora e educação, respeitaram o ambiente. Sim. Eles não beberam, estavam na minha casa, não beberam, e ficamos conversando de serviço ali, as mulheres lá dentro fazendo comida. Esse camarada chegou, que ele estava de serviço, chegou. Ele é policial, chegou. Quando ele chegou na minha casa, aí ele foi e brincou assim, todo mundo aqui toma uma cervejinha? E Aí eu não entendi a brincadeira, que ele é meio... Acho que fala sem pensar, né? Joselito. Aí... Como é que é o nome? Joselito. Aí esse amigo meu foi e ficou assim. Cara, tá todo mundo ali fora, aquela resenha de homem ali fora, acho que ele fazendo um churrasquinho, batendo papo, falando futebol, o jogo do Flamengo. Aí ele foi, simplesmente, as mulheres na cozinha, na sala ali, batendo a resenha delas lá. Aí ele foi, entrou. Cara, mas na minha casa, pra atravessar a porta da varanda, tu entra. Pra atravessar a porta, povo ali. Ok. Mas a regra lá em casa é essa. Ele entrou, abriu a geladeira e brincou de novo. Pô, pastorzão, cadê a cervejinha? Te comprometendo também, né? Vão achar que você tomou cerveja. Amigo mesmo esse. Os 2 que eram ímpios, né? Esse amigo meu, que é ímpio, que é meu irmãozão, ele olhou pra mim e falou assim, negão, cara, vou embora. Eu já entendi, porque ele é bem esquentado. Entendi. Falei, cara, esse cara vai brincar de alguma coisa. Saiu. Quando ele foi embora, o outro ficou aquele climão, e eu, por ser fleumático e não entendia isso, eu falei, cara, o que eu faço agora? Vou ter que administrar essa situação. Eu chamei ele e falei, cara, lá dentro das mulheres, a gente está aqui fora. E esse amigo meu foi embora, o casal foi embora, já ficou aquele climão ali. Faixa de Gaza, né? E eu tentando amenizar ali, tentando fazer o meio campo. Esse outro amigo também, que não é crente, também estava se convertendo, esse estava se convertendo. Estava naquela fase ali de tentar entender, querer saber um pouquinho mais sobre Deus. Ele chegou para mim e falou assim, Jorge, cara, eu acho que eu vou embora, tá ficando tarde. Eu entendi. Eu falei, cara, que bom que tá ficando tarde. Isso, a carne saindo. Eu falei assim, porque eu também tenho que trabalhar amanhã, a gente precisa sair. Cara, acabou o churrasco sem comer carne. Não comemos carne, só ficamos ali na resenha, a carne ficou assada lá, foi embora. Quando eu fui conduzir ele, eu chamei esse amigo, falei, cara, vai lá também que eu tô meio enrolado. Ele eu expulsei, 2 amigos foram embora, eu expulsei. Pô, rapaz, mas aquilo acabou comigo, fiquei incomodado uns dias, depois encontrei com ele na igreja. Na época eu era presbítero e ele era trabalhador. O obreiro lá ficava na porta. Aí eu cheguei, ele, pô, não entendi, cara, aquele dia ficou um climão, não sei o quê. Aí eu falei, cara, tu não respeitou a minha casa, cara. Talvez tu faz isso na casa do meu pai tinha perdido a linha contigo. Fácil. Não, meu pai tinha perdido fácil mesmo, já tinha... Eu falei, cara, mas tu não respeitou a minha casa. Ele, por quê? Eu falei, você viu um homem dentro de casa? Não que seja problema entrar. Sim. Mas tinha uma regra na minha casa. Um costume na minha casa. E você entrou na minha casa, você fez isso, você brincou assim, dessa maneira. Alguma vez eu já bebi contigo? Alguma vez você já viu cerveja? Alguma vez tu já foi na minha casa? Foi a primeira vez que foi na minha casa. Tu já foi na minha casa, não? Pô, mas eu brinquei. Ou seja, ele não respeitou o ambiente que eu estava. Sim. Bem, na verdade, ele brincou de falar sério, que de repente, se tivesse uma cervejinha, ele beberia. Ele beberia. Claro. Mas vai que encontra, né? Vai então, que cola. Eu acho que foi aquela brincadeira, aqueles caras que não pensam, aqueles caras que acham que... É José mesmo. Sim. Mas é um cara que quebra princípios. Exatamente. Aí um exemplo. Na minha casa ele não volta mais, cara. Nem sonho. Não volta mais. Porque ele não respeitou o meu ambiente. Então, trazendo para esse assunto que a gente está falando sobre Eu tô querendo ser igual você, mano. Tem anos que eu tô tentando ser igual você. Senão tu já tinha dado, né? Na hora. Levantou a bola, tu tinha resolvido. Ele ia voar, velho. Então, é um tipo do cara crente. Era crente ele. Então, crente. E é crente até hoje. Então você vê que não quebra. Ele não tem. Ele não tem princípio nem com a igreja dele. Não respeita. Na verdade, isso aí vem lá do pai, da mãe, da criação. Já vem da criação. Não, na verdade, trazendo para esse ambiente agora. Cara, eu não deixei de gostar dele. Fiquei chateado com ele na época. Hoje, tranquilo. Mas hoje, então, qualquer coisa, ele não chama na minha casa. E eu não estou mais na mesma igreja, ele não chama na minha casa. E se você pegar a sua história e converter para dentro das denominações, das tribos, é a mesma coisa. Exatamente. Se então, você está lá na igreja, você é da Assembleia de Deus. Aí você chama o pastor que usa brinco, que é tatuado e tal. Irmão, você conhece o cara, sabe do caráter dele, que não compromete o visual dele, igual você falou, você vai chamar o cara. Agora, existe
pastores que não têm cara de pastor, porque os que têm cara de pastor não são pastores. Entendeu ou não? Forte. Então, você precisa saber se é bode vestido de ovelha ou se é ovelha vestido de bode. Que não tem nada a ver com o estereótipo. Porque é muito mais difícil para você, com esse estereótipo. Você precisa, talvez, provar muito mais espiritualidade do que um cara que... Muito mais. Pô, É fato. Tem um vídeo na internet do cantor Alessandro Vilas Boas, você já viu? Ele estava tocando, né, numa conferência e ele é todo tatuado, né? Sim. Ele agora cortou o cabelo, mas tinha o cabelão. Sim. E era numa assembleia, tá lá o vídeo. E o irmão sai do altar, corre, pega o microfone e fala assim: tu não vai incentivar os jovens daqui a fazer tatuagem igual você, não. E começou a falar dele, ele ficou não sem vi esse reação. vídeo ainda, Não vi não. também, não. Pode ver lá na internet, Sério? tá lá. E ele ficou sem reação, a banda tocando. Aí veio, eu creio que foi a pessoa que convidou a banda, porque quem convidou E sabia que ele não era. explicou pro pastor presidente lá, né? Aí o pastor, a pessoa foi lá e tirou o irmão mandando desligar o microfone e a banda tocando, uma conferência que já botou Que tá lá loucura, na internet. Meu Aí Deus. entra o quê? Na ética, Então, na educação. Pô, irmão, ética. não concordo contigo, mas, pô, pastorzão, É. bora, pô, beleza, ou então não fala, cara. Não fala, só não chama mais. Mano, mas quem tem vergonha não envergonha ninguém, né? velho? Exatamente. Então, assim, Então, a gente falou sobre aquele assunto de maquiagem, de beleza e tudo. Eu entrei aqui em 1 Pedro 3, Sim. 3 a 5, vai dizer o seguinte: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura de vestes, mas, né, do espírito manso, humilde e tal. Então, assim, não significa, então, que ela não possa usar, né? Isso, porque hoje eu falei para ele no carro. Então. Tem umas irmãs que estão fazendo tanto preenchimento, tá ficando com a cara igual ao do... Então, aí não é o do não é Chuck, usar, né? é o objetivo pelo que usa. boa. Não é o que usa, é o objetivo com o que usa. Será que ele está fazendo tatuagem para me afrontar ou porque é uma verdade dele? Sim, As minhas têm significado. Fé, vida e amor. Exatamente. Então, você, Aqui, leão da tribo de Judá. você para Cordeiro e leão. Você para analisar que a gente está entrando muito em questões particulares que, na verdade, não deveriam ser. Porque eu fico naquela de tentar interpretar a tua verdade com Deus. Na verdade, isso Mateus vai dizer o quê? né? Julgamento. Aí tem que entrar na Coríntios 14:40, né? Decência e ordem, né? Mateus vai dizer o quê? Porque o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Foi o que eu falei, pô. Exatamente. 6:6. Então, Mateus 6:6. 6,6. Então, você vai analisar e você vai ver que, na verdade, não é o que eu faço. É o que eu preciso. Um exemplo, eu tenho barba. Eu fui pregar uma vez numa igreja, não vou falar onde, mas o pastor falou assim: rapaz, cara, a galera que guarda de você, o jovem quer te chamar aqui na festa. Cara, eu falei: não, vou de terno. Aí ele: não, tua barba. Não, aí ele não vigiou. eu Mexer falei- com a barba do varão. Aí eu falei assim, então, meu amigo, deixa eu te Barba de explicar. milhões, né? É. O rapaz trabalhava. Vou até aproveita o corte aí. Essa aqui não fede, não, que tá com óleo, tá com balme. Tá igual a barba de Arão. Nunca Só falou quem mexe aí é a sobre mamãe. Só a mamãe que mexe, né? Sobre a barba de Arão, filho. Pô, barba de Arão, pô. Aí ele falou assim: rapaz, eu vou deixar você. Você tem que tirar a barba. Eu falei: então, meu amigo, eu tenho uma mancha aqui no rosto. E essa barba eu comecei a usar para poder esconder essa mancha. E hoje, cara, eu não consigo tirar mais barba. Eu cuido dela, já tive maior, hoje tá menor, mas não consigo tirar. Ele: pô, cara, então isso vai ser um impedimento. Eu falei: amém. Eu falei: cara, eu não vou tirar barba. Pensando, eu não vou tirar barba. 2 semanas depois ele me ligou e falou: cara, conversei com o pastor. O pastor falou que vai abrir uma exceção para você pregar. Cara, mas pelo amor de Deus. Eu falei: não, meu amigo, vai gerar um desconforto? Se for, leve outro, tem pregadores. Amém. Aí ele: não, a galera quer te ouvir. Os jovens foram falar com o pastor e o pastor liberou. E nesse tempo eu servia numa igreja de terno e gravata. Beleza, cheguei lá nessa igreja. Preguei. Quando acabei, Deus batizou 1, batizou 2, batizou 3, batizou 4. velho. E começou a batizar. Batizou 12 pessoas com o Espírito Santo. Amém. E aquele mover todo, eu terminei de pregar, já tinha passado um pouquinho do horário, passei pro pastor. Ele falou 2 vezes para tentar falar e não conseguia falar. Deus tomou a igreja. Beleza. Quando terminou o culto, eu, educadamente: o pastor, obrigado por me ceder o altar, porque eu sempre entendo que a honra do altar é do pastor. O pastor cede para alguém porque ele entendeu, mas o privilégio é do pastor. E eu fui agradecer ele: pastor, obrigado por ter me cedido o altar, não sei o quê, Deus abençoe, não sei o quê. Ele: rapaz, da próxima vez, Deus batizou 12 pessoas com o Espírito Santo. Salvou 5 pessoas, 5 ou 6.
Falou, rapaz, na próxima vez pra tu voltar aqui, muito bom, tá? Deus te usou. Mas arranca essa barba. Que isso. Aí tu percebe... Varão insistente, né? Não, aí tu percebe que o costume É uma crença limitante. Ficou acima da unção, né? É uma crença que limita ele. eu nunca mais voltei, porque eu não vou arrancar barba. Mateus 15, faz costume. Deixa eu só falar aqui do meu patrocínio, né? Todo mundo de camisa nova, bonitona, aqui, ó, foca ali, ó. Starneck Produto Sublimação, você que quer fazer camisa para sua igreja, congresso, empresa lá, escola de música. Gente, para quem não sabe, Léo, tem que fazer parceria com esse camarada aqui. Escola de música, na Barra da Tijuca. Né? Vai que nós abre aqui uma franquia da escola de música aqui na Alfa. Ele vai montar um... É brabo. Vai dar... É sério, vai, ó, cola com esse cara aqui que vai dar bom. Starneck, você quer fazer camisa da sua igreja, da sua empresa, da sua escola, né? Ó, Starneck Produto Sublimação, além de camisas, bonés, garrafas, canecas aqui, ó, caneca do Papo de Crente, bonitona, top de linha. Você vai lá na Rua Verdejante, número 18, com meu amigo Adriano, na Starneck. Você vai dar uma olhada na fábrica lá, vai conhecer todo o maquinário que ele tem lá e maquinário que ele vende também lá para você montar o seu próprio negócio. Starneck.shopping no Instagram, no telefone é o 9952-5509, 9952-5509. Patrocinou todo mundo aqui de camisa nova. Todo mundo trocou de roupa para fazer um podcast. Negócio chique, né, rapaz? Olha lá, ó. Starneck, Rua Verdejante, número 18, Cosmos. Não é Ioaíba, tá, gente? Lá em Cosmos, para você conhecer. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, para a gente finalizar, que falta pouco tempo. Eu perguntei para o pastor Moretti dentro do carro, vou fazer uma pergunta. Estava online comigo a pessoa que fez um comentário comigo, mas aí o celular está descarregando, eu tive que tirar a live do Instagram. Praia, sunga e biquíni ou calção e shortinho e camiseta? Para menina, short e camiseta. Para o menino, calção ou sunga e biquíni para mulher. Para mim? A pergunta para o senhor. Pessoalmente, para mim... Para geral, porque assim, essa pessoa falou para mim aqui, deixa eu explicar por quê. Sim. Falou para mim aqui o seguinte, você deixaria a sua esposa atender o seu amigo na porta, ela de calcinha e sutiã? Eu falei, não. Então você deixaria a sua esposa na praia de biquíni? Eu falei, uma coisa, outra coisa. Viajou. O ambiente define a intenção. Isso aí apagou fogo com gasolina. Não, o ambiente define a intenção. Exatamente. Mas assim, eu acho que o pecado está na mente da pessoa. Se ele tem essa maldade no coração, fique em casa e tome banho de piscina, tá, Varão? Fique em casa e tome banho de piscina. Então, o ambiente vai definir a intenção. Se a mulher está me recebendo de calcinha e sutiã, a intenção dela é uma. Se ela está na praia... A gente expõe muitas pessoas ao ridículo com esse costume. Você cansou de ver crentes da Assembleia de Deus, na época, de bermuda jeans e de camisa, tomando banho, expondo a pessoa ao ridículo, e muitas dessas pessoas não estão mais na igreja por conta disso. Cara, o ambiente é o quê? Praia? Cara, na praia eu não uso por questões físicas. Não tem aquele corpinho sarado? Essa segunda pele não é para proteger a pele, é para proteger a barriga. Pra esconder. É questões físicas minhas. Se tivesse no shape... A minha barriga tá aqui, tivesse no shake saradinho, malhadinho. Camisa. Sem camisa. A minha intenção não é essa. Eu sou marido de uma só mulher e a questão vai muito além disso. Vai muito além dessas questões culturais. Então, na verdade, na minha mulher, vai na praia de biquíni. George, tu bota sunga? Não, uso bermuda. Questões físicas. Mas se tivesse que usar... Não vejo problema nenhum. Pastor Alexandre. Então, eu gosto muito de praia, né? Minha esposa gosta muito de praia. Lá em Romanos 14, 21, o apóstolo Paulo vai tratar algo parecido com isso. Se você come carne, teu irmão legume, se vocês forem jantar, comer... Cara, aquele dia não come para que ele não se escandalize. É sobre a pessoa, sobre não a pessoa, sobre você, né? Então, assim, eu vou na praia, eu fui na praia esses dias, fui em Búzios, fui para Paraty, né? Tira outro nível, né, gente? Eu não tô tomando banho nem de balde com esse calor. O boleto ficou alto, até para o mês que vem. Eu estava longe de casa. A igreja não estava perto de mim. Tem que andar com uma placa na testa e falar, eu sou crente? Não. Estou falando, é porque às vezes a pessoa na frente da igreja é uma coisa, por trás é outra. Eu não tomei banho de sunga e ela não tomou banho de biquíni,
Porque a gente, é um costume, não se sente bem. Exatamente. É algo pessoal meu. Eu fui com minha camisa lá do Flamengo, lá de Do Flamengo pode também. sol. Né? Já melhora. Já melhora. A segunda Não, pele já- e minha bermuda. Quando eu cheguei na praia, muitas pessoas, né, além do surfista, com essa camisa, né? É que essa camisa de Sim, proteção. dry fit. E ela, algumas praias, né, ela não, a gente nem vai, como Barra, Recreio, porque as pessoas lá ir de bermuda já é um escândalo para uma pessoa. Então a gente vai lá para cima, tipo, praia de cima tem uma praia mais reservada, né? E ela fica à vontade ali, com a bermuda, eu tiro minha camisa. Mas só que assim, eu não me sinto bem. Ela não se sente bem. Então é A gente particular. estava numa área boa lá. Mas quando ela falou assim, ó, eu vou ficar na cadeira o tempo todo. Né? E entrou eu e o Varão, e algo muito interessante, ele vai assistir o podcast. Esse casal que nos convidou, nos levou, eles usam sunga e biquíni quando, né, eles viajam muito. Mas nesse dia, até na casa que nós ficamos lá 4 dias, eles não usaram nem sunga e nem biquíni. E eu falei para ele assim, cara, a foto de vocês lá no Instagram, vocês sempre... Não, pastor, a gente vai seguir o senhor e vamos ficar aqui tranquilo, de bermuda, sem camisa. Os 4 dias eles não fizeram o que eles fazem. Então, assim... O exemplo arrasta, né? Ovelha nossa, eu não pedi, né? Eu não falei nada. Então, assim, eu não me sinto bem. É a mesma coisa de eu estar numa festa de crente e tá tocando músicas Anitta, pagode, Calma aí, eu não me sinto bem, eu saio. Isso aqui vai entrar daqui a pouco, Ó. esse é outro assunto. Não, tá bom. Então, assim, eu não me sinto bem, né? Mas eu vou comer um bermudão, né? Com a minha camisa, minha esposa também, tranquilo. Ela vai com a parte de cima só, a parte de baixo ela bota a bermuda. Pastor Moretti. Então, vamos lá. Eu vejo as duas situações aqui diferentes. Sim. E o meu parecer como cristão, como eu falei no início, né? Não é ponto de vista. O nosso parecer tem que ser como cristão. O pecado ele está muito mais em quem está olhando do que em quem está vivendo ali o seu momento de lazer. Quando você falou sobre... o cara falou, pô, sua mulher iria receber uma pessoa na porta de casa. É até ridículo isso. Quando você está num ambiente de praia, com a sua família, o homem que está lá, eu vou falar da pessoa que é o crítico, vou falar do fariseu. O fariseu que está lá, sentado, cobiçando a mulher do próximo, adulterando, isso é um problema dele, velho. Ele é doente, é com ele mesmo. Porque um homem para mim e uma mulher para mim que está num ambiente, Rio de Janeiro, que a praia você não consegue nem andar, e o cara consegue tempo para cobiçar a mulher na praia, para mim ele é doente. Ele tem que se tratar espiritualmente, psicologicamente. Porque, cara, ninguém está prestando atenção nisso, está prestando atenção em outras coisas. Então você está num ambiente de praia. Eu, por exemplo, eu não uso sunga porque eu nunca gostei. Não é nem estético. Eu uso bermuda. Mas eu não fico na praia de camisa. Quando eu ando de stand-up paddle, que eu fico horas no mar, eu boto segunda pele para não ficar todo queimado, senão vai dar queimadura de 3º grau. Minha esposa, eu sou pai de 3 mulheres e sou casado com uma. Minha esposa e minhas filhas usam biquíni normal. Isso não existe. A maldade, o pecado está em quem olha. Por isso que o que você citou sobre Paulo, de trazer escândalo, é também não fazer o outro pecar. Uhum. Então, se você está num ambiente público ali, na praia, com a sua família, está de biquíni, não existe problema nenhum, cara. Sabe qual é o problema? Eu até anotei aqui. Existe a doutrina do homem, a de Deus e a de demônios. Isso é forte. Então, você precisa entender que doutrina é essa, velho. Porque pode ser até de demônio também. E, geralmente, quem aponta é que está com o coração completamente tomado. Exatamente. A mesma coisa é o seguinte... Fala para aquela câmera lá, então. A mesma coisa é o seguinte, você pega um homem que é casado com uma mulher, que ele o tempo inteiro fica lutando com a natureza dele humana no sentido de pecar com os olhos. Cara, esse cara ele precisa de um tratamento espiritual psicológico. Por quê? Esse homem ele é um cara que ele não tem um relacionamento resolvido com a esposa dele, sexualmente, fisicamente. Ele é um só corpo com a esposa dele. Tu pode observar que todo cara... Aí o cara fala assim, pô, mas não vai me dizer que tu não dá uma olhadinha? Tem crente que fala isso, né? Uhum. O cara fala... até te respeito com o pastor. Com ele, né? É com ele. Esse cara não é resolvido com a esposa dele, cara. Esse homem... mas e o solteiro?
também não é resolvido espiritualmente com Deus, ou seja, ele não está... o jovem ele tem que estar o quê? Meditando na palavra, irmão. Então, você precisa, cara, tirar essa loucura da sua cabeça. Eu acho muito mais complexo na sua casa do que na praia. Exemplo, se eu tenho uma casa, que na minha casa tem piscina, como é um ambiente que você reduziu o número de pessoas, eu tenho as minhas filhas, convido você com a sua família, tá lá em casa um churrasco. As minhas filhas não vão ficar na piscina de biquíni. Por quê? Porque ela pode deixar você constrangido. O teu filho constrangido. Porque o cara vai ficar assim, cara, se eu estiver olhando para lá, será que ela vai achar que eu estou olhando? Então isso chama-se bom senso. Cara. Isso acontece quando a gente faz batismo no sítio, a gente sempre orienta as irmãs. Senso, cara. E as irmãs usam bermuda para não dar exatamente esse revérdio. É que ele falou no retiro espiritual, tá todo mundo no retiro. As meninas tudo de short e de camiseta. Não, retiro espiritual não é nem pra botar retiro, o nome já disse, retiro espiritual. Não é aí biquíni, vem uma de biquíni, vem uma Jezabel de biquíni. É claro que, vai tirar a atenção de todo mundo. É diferente, existem lugares e lugares, foi o que você falou. Irmão, olha só para concluir. Sansão brincou com o ministério dele. Ele gostava de pegar a mulher o quê? De fora. De fora. Ou seja, ele queria arrumar um problema no hard. Sim. Agora você tem um outro que nem olhou para a mulher de Potifar. O problema está em quem? Está na mulher seduzindo ou está no cara que quer arrumar problema? Quando o homem de Deus não quer arrumar problema, ele não tem olho. O olhar dele ele não tem um olhar para o pecado. Sim. Então, todo puritano que prega isso, vou falar de pastores, são lobos. Nós temos recentemente um cara aí que não está mais nas redes sociais, que era um careca, um tal de Tiago Alicerce, um negócio assim, eu não sei nem qual é o nome dele, que botava todo mundo na cruz e o cara tinha um amante há 11 anos. E ele fala, ele citava exemplos de coisas, falando, não, porque o pastor acostuma, ele está falando dele. Ou seja, esses caras, irmãos, que apontam o tempo inteiro... Cara, desculpa, eu não vou julgar aqui, mas a maioria é lobo. É o cara que está o tempo inteiro. Agora vamos lá, eu como pastor, eu como homem, eu tenho que ter uma disciplina de contato com mulher. Eu estou na igreja, vem uma irmã falar comigo e tal, vem querer me abraçar. Eu já cumprimento assim, dá a mão aqui, eu cumprimento assim, já empurrando ela para lá, ó. Eu não tenho contato, não tenho que ter contato com mulher. Agora um cara desse que fala sobre biquíni, quando a irmã vem abraçar, ele já mete aqui, ó. Já abraça logo. Já logo jiu-jitsu. Então, cara, é complicado. É bom senso, irmão. Essa coisa de ficar apontando e falando sobre... Isso aí, cara, para mim esse assunto ele não era nem para ser discutido mais. Isso está muito resolvido, cara. Essa coisa de... que ele o senhor passa falou de sobre um o senhor falou o nome, eu não vou falar o nome aqui para não ser antiético. Se o senhor tiver com um advogado em dia, de repente o senhor pode ficar tranquilo. O senhor falou o nome do cara. Outro lá de Realengo, né, da Batista Betânia, muito famoso, muito conhecido, muito rigorosão, pregava muita santidade. Tem um vídeo dele, inclusive, na internet, que falou: se você não dá dízimo, você é mau caráter. Você tinha que estar lá fora. Você tinha que estar lá fora, porque o pátio foi comprado com o dinheiro dos irmãos, do dízimo da igreja e tal, pai. Ele vai fazendo até a pessoa sair lá para fora. E, meu irmão, você vai ser julgado na... Escute. E aí pegaram o babado, né? Ele tinha uma filha de 10 anos com a levita. Sim. Não sei como é que não perceberam que a criança era a cara dele, né, gente? Então, é o que eu falo, esses que são muito santarrão, uma hora você vai achar poeira por debaixo do tapete, irmão. Eu não estou dizendo que tem que ser porta larga. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem gente que chega lá na igreja, jovem, por exemplo, olha para mim, porta larga. E vem. Só que quando o cara senta e eu abro a profecia, que não tem nada a ver comigo, é a profecia, é a Bíblia. Que a espada vem entrando bonito, não fica. Porque eu não prego porta larga. Por exemplo, eu não sou exemplo para ninguém de tatuagem. Uma irmã chegou uma vez para mim e falou assim: pastor, sua tatuagem é antes de ser cristão ou é depois? Eu falei: é depois eternamente. Só se eu não quiser fazer mais. Mas você não faça se você não tiver convicção do que você está fazendo. Eu não sou exemplo para você fazer tatuagem. Tatuagem é um problema meu. Eu não ensino a fazer e não deixar de fazer. Até porque isso não é nenhum tipo de separação minha como ministro da palavra, ficar perdendo meu tempo para falar de tatuagem. Então você não tem que fazer nada. Ela, entendi. Então não existe esse negócio de que... igual falou lá do Vilas Boas, você falou, você não vai ser exemplo. Irmão, olha só, o maior exemplo que um homem carrega como teto espiritual sobre sua casa é o caráter. Nós temos uma reunião na nossa igreja que Deus colocou no meu coração, tem até a caneca, que é Homens de Caráter. É uma vez por mês, o pau quebra, é mesa igual aqui, tem até a caneca.
O símbolo nosso lá é a cruz de cabeça para baixo. Pedro teve caráter a ponto de falar assim, não sou digno de ser crucificado igual a Cristo. E nós confrontamos todo mundo na mesa, só homem. Porque homem sabe falar com homem e a gente coloca todas as figuras na mesa. O que falta hoje no evangelho, dentro da questão doutrinária ou de costume, seja lá o que for, é um caráter de um homem justo em todos os sentidos. Mas muitos homens, né, agem como meninos porque não tem caráter formado. Sim, exatamente. Então, ele Um exemplo, O cara lá não teve caráter, pô. O cara não entrou na teve tua caráter. casa. Pô. eu concordo mais com a visão do pastor Moretti, mas eu respeito demais a visão do pastor Alexandre. Sim, sim. Demais com a visão do pastor. Eu entendo que algumas pessoas, cara, o evangelho vai ser atingido por esse cara aqui. Mas eu entendo que algumas pessoas vai ser apresentado ao céu por um cara Mas com essa cada um é visão. dado um dom, cara. Sim, eu não posso impor exato. você aqui. Você lembra quando surgiu Bola de Neve, a igreja Bola de Neve? Sim, sim. Cara, eu fui com meu cunhado na época, meu cunhado não era crente e cismou, vamos lá. Eu assembleando raiz, eu era raiz. E ele falou, cara, mas vai de gola polo, porque lá tu... Mas naquela época era muito fora do que eu tava acostumado. É, fora da curva, radical, é. Cara, eu cheguei lá e eu falei assim, eu fui pra condenar. Entendi. Falei assim, cara, a única coisa que eu consigo avaliar, eu não consigo avaliar a música. Tu tava indo pra reunião de marketing multinível pra arrumar problema. Mano, vou arrumar o problema. Ah, o motivo foi boa. Marca multinível foi Gostou, bom. Boa. Foi pra Herbalife ou foi na Forever? Cara, chegamos, subimos a igreja. Cara, eu não estava acostumado com essa recepção que hoje é mais comum entre os irmãos. Cara, e aí, como é que vocês estão? Pá, aquela galera. Eu falei, cara, a galera é gente boa, né? Brinquei, é gente boa aqui, recebe legal. Já vi uma diferença absurda do que eu estava acostumado. Porque lá a gente mais repelia do que abraçava. Cara, eu falei, cara, eu não vou conseguir avaliar a música. Eu fui um dos hinos na época, eu não conhecia nenhum deles. Uma pegada mais worship daquela. Cara, mas eu falei, vou avaliar a pregação. Mano, o cara pregou demais. Moeu. Eles Pregou demais. Não pregou mais ou menos. Cara, ele jogou um nível de mensagem. Falei, caramba, cara. E não pregou costume. Sim. Pegou Bíblia. Então, E eu fiquei assim... E o povo tem uma prancha, né? Uma prancha. a Cara, palavra de Top Deus demais. ela tem que ser avançada. O que a Baby do Brasil fez, de repente o senhor não teria condições. Ela no trio elétrico falou da volta de Jesus. O pessoal bateu nela, mas ela lançou a palavra. A palavra não volta vazia. Não volta vazia. Então, assim, bola de neve, pão doce. como é que é o nome? Pão doce? Pão doce, pão doce. Tem pão doce? Me deu até fome agora aí. Mas atinge uma galera, pô, Pão do doce. surf, uma galera de... sim. né, O evangelho vai ser diferenciada. atingido por uma galera diferente. Então, assim, cara, o negócio é o liberalismo. É como o senhor falou. Sim. O cara chega lá, pô, pastorzão, caraca, chega lá, Toma palavra, lá no bend. arrependa-se. O costume aqui é Arrependa-se. diferente. É, Cara, mas a arrependa-se. Bíblia é a mesma. É isso aí, pô. Eu costume... Esse dia um rapaz me perguntou, sabe o quê? Cara, eu preguei a mesma mensagem, pregador itinerante, tem muito disso, né? Eu fui numa assembleia, numa festa de jovem, Campo de Campo Grande. tem muito isso. Pô, tu queimou os caras. Queimei. Pô, aí não, meu cara. Repete a pregação Não, em faz isso casa. não. Ctrl-C, Ctrl-V aí não, mano. Não, olha. Era o tema. Eu preguei no tema Costume. costume. Costume de Não, isso é prática, Eu fui pregar numa igreja e o cara foi comigo. Terno e gravata, Campo de Campo Grande, uma festa de jovem. Eu tinha uma agenda, isso foi numa sexta, no sábado eu tinha uma agenda numa outra igreja, Parede Preta. Cara, eu preguei a mesma mensagem, o mesmo texto. Ele falou, cara, tu tem quantas mensagens desse texto? Eu falei, não, eu preguei a mesma coisa. Ele falou, não, pô. Por quê? Eu entendi o ambiente, porque a gente está muito nisso aí, preso nisso aí, muita gente não entendia isso aí. Quando você vai estudar a Bíblia, você pensa o quê? Quem está falando, para quem está falando e como está falando. Exatamente. Você tem que avaliar o tempo, você tem que avaliar tudo. Então eu preguei o mesmo texto, que é a Bíblia, que eu não negocio a Bíblia, eu preguei o mesmo texto para uma galera que tinha uma visão, o mesmo tempo para uma galera que tinha uma outra visão, sem ferir a Bíblia. Não pode nunca, é heresia, Felipe. Então, ele falou assim, cara, como é que tu conseguiu pregar o mesmo texto, foi até sobre José? Tu aplicou o mesmo texto para uma... Porque eu entendi para quem eu estava falando. Eu já consegui fazer isso já também. E o itinerante... É ele público faz isso. diferente, pessoa diferente, Então- ambiente, tudo isso. Assim, eu não chego lá com a minha verdade, chego com a verdade bíblica. E a verdade bíblica não vai te incomodar, não vai incomodar ninguém. É não a vai verdadeira Ele profecia. pregou mano. para ser chamado de volta. Ele pregou para voltar. E com barba, né? Com barba. Barba não pode pregar. Gente, vamos mandar. Pode pregar de barba lá, pastor? Vamos mandar. Varão, olha, não, só para concluir uma aqui, senão eu vou esquecer. Aí Tô ficando você vai- velho, tô ficando velho. Um jovem,
chegou para mim e falou assim, pastor, qualquer dia eu vou lá na tua igreja, eu vi no Instagram, de outra igreja. Só que ele é do lado de uma das minhas escolas, ele fica lá. Aí ele me viu no Instagram. Aí ele, pastor, eu só não gostei de uma coisa, eu respeito e tal, mas, pô, pregar de boné é muita falta de respeito. Se eu prego de boné, eu vi lá um vídeo. É sempre assim? Aí eu falei, velho, é sempre assim. Mas por quê? Não entendi. Aí ele, não, o senhor não acha que é falta de respeito, não? Porque, cara, tá errado isso. Vai orar, pastor. A gente nem comia jovem, de boné, né? O jovem me repreendendo. Aí eu olhei, aí eu virei pra ele e falei assim, cara, olha só, faz o seguinte, cara. Não vai não, cara. Vai num ambiente que você se sente bem. Porque já te incomodou o boné, então vai dar ruim. E tá arriscado você chegar lá, por exemplo, às vezes eu prego de bermuda. E às vezes eu tô de boné. É normal, é uma coisa normal. Agora, uma coisa se você for, você vai ver. Lá a gente prega a Bíblia. Lá eu não vou pregar, e o boné não prega. Se eu tirar o boné e botar em cima do altar, ele não prega. Quem prega, irmão, é a Bíblia. Eu só vou interpretar a Bíblia e ser usado por Deus. É o costume de lá. Falamos dele, Edinaldo do Rio. Quando ele falava assim, prega paletó. Tem a canção do Edinaldo do Rio do Corinthians. Prega boné, né? Ele botava o paletó assim, o paletó não prega nada, o paletó não faz jejum e nem orar de madrugada. É mais ou menos isso. Falecido Edinaldo do Rio, né? Finado Edinaldo, tinha um corinho de fogo mais ou menos isso. Eu respeito o ambiente. Se esse ambiente não tá eu não me adequo mais a esse ambiente, eu vou para isso aqui. Eu não posso alargar. Para quem iremos nós? Nunca foi sobre lugar, é sobre pessoas. Exatamente. Eu Então, posso mudar de igreja 10 vezes, mas não posso mudar de Cristo, irmão. Uma outra questão... Você é forte? Sim, uma outra... Posso mudar de igreja 10 vezes. Não é sobre eu o não ambiente. vou mudar de Jesus, cara. É sobre a pessoa. Para quem iremos nós? É o que está sobre você. Entendeu? É igual... Vamos falar... Agora eu vou pegar um viés aqui complexo. A liturgia do culto. Olha que loucura. A liturgia do culto é um costume. Sim. Concorda comigo? Vamos lá. Tem igreja que começa... Criança... hora de joelho ali, 10, 15 minutos, não é isso? Aí depois, a leitura da palavra... Não, canta 3 hinos. Que eu gosto, hein? Depois, a leitura da palavra, lê Devocional. o capítulo inteiro, né? Aí começa a desenrolar. Isso não muda, isso é padrão 100 anos. Sim. E tem igreja que é como? Você começa no cantar, já começa tocando, blá, 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 aí depois 40 minutos pedindo dinheiro dos outros, é outro tema, né? Aí depois 10 minutos pregando e acabou o culto. Qual é o costume ideal pro culto? Não tem, irmão. Aí você vai falar assim, lá na igreja não tem. Eu já comecei o culto pregando. Não teve louvor. Eu já preguei e falei, não quero que toque teclado. Às vezes toca teclado, sabe por causa de quê? Não é sobre emoção. Sim. É razão e fé em Cristo. Ou seja, você precisa entender que o ambiente, ele tem que estar sendo tomado pelo Espírito Santo, irmão. Você prepara ele, mas você não prepara no momento, você prepara antes. Então, na verdade, você tem que estar preparado antes. Vou te dar um exemplo. Eu, como músico, eu nunca gostei daquela história assim, galera, vamos lá para trás que a gente tem que orar antes. Eu não ia, velho. Aí, nego, o cara não gosta de orar. Eu, quando era mais jovem, irmão, olha só, eu tô orando desde segunda-feira, hoje é domingo. Eu não tenho que orar agora, eu não tenho que tirar a música agora. A preparação é antes, o sacrifício é antes. Então não tem essa. Você já entra já rachando tudo, velho. Porque você tem que carregar isso, carregar a presença. Aí, por exemplo, tem pessoas que vão lá, eu sou na igreja, mérito nenhum meu, é todo de Deus. Que é de outra igreja, vai lá porque culto de manhã e de noite vai lá na igreja. Porque as igrejas agora na Barra ali é tudo de manhã. O cara fala assim, irmão, aqui é diferente, velho. Eu não sei o que tem aqui nesse lugar aqui. Aqui parece que eu tô levitando fogo e o negócio fica muito louco aqui. Pô, você achou que em outros lugares, velho. Eu falo, cara, a igreja é aqui, eu vou levar a igreja para outro lugar. Eu ouço isso das pessoas. Por quê? Porque eu, como um líder espiritual, a quem eu lidero, eu prego essa verdade. Eu chego pro músico que tá lá no altar, pode ser o melhor músico que vai chegar... Eu vou falar agora como músico, tá? Como pastor. Se chegar o maior guitarrista do Brasil lá na igreja, ele só vai tocar quando ele estiver preparado espiritualmente. Não toque, irmão. Porque altar não tem nada a ver com música. Não tem nada a ver com então, talento. o costume que eu tenho lá, ele vai além... Hoje a realidade é diferente. Mas comigo não rola. Muito lugar. Lá... O talento fala mais Olha do só, que o caráter. eu sou guitarrista e toco outros instrumentos. E eu passei por um processo que saiu alguns músicos lá da igreja, mas eu tenho a felicidade que minhas filhas tocam. Então, para mim, fica mais fácil. Tudo toca. Aí, beleza.
Mas eu precisei largar a guitarra. E eu tocava piano mais ou menos. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, você precisa tocar isso aqui bem. Compra um instrumento top e enfia a tua cara. Sabe por quê? Porque eu te separei para confrontar. E vai ter confronto que você vai botar todo mundo sentado. Aí você segura sozinho no piano. Eu caí dentro, irmão. Comprei o melhor piano, comprei um Nord, botei as caras, comecei a estudar mais e tal, e seguro lá o... E eu percebi que, realmente, você está sendo centralizador. Não, não estou sendo centralizador. Eu vou fazer como via de regra aquilo que a Bíblia me ensina, que o sacrifício é antes. Então, eu não vou negociar o altar. Então, para mim, a doutrina, de fato, de Deus, que não é a doutrina do homem e nem demoníaca, é a de Deus, é a doutrina que você respeita o santo dos santos, irmão. Para finalizar, velho, não quero nem mais falar depois dessa. Eu assisti uma pregação de um pastor, não lembro o nome dele, ele é famoso, que ele falou assim, que ele estava na igreja pregando, aí o Espírito Santo de Deus falava para ele assim, no final você ora apontando lá para aquela parede, e você profetiza cura apontando para aquela parede. Aí ele falou, Deus, mas tem alguém dentro da parede? Aí no final ele ora e faz a igreja toda hora, gente, vamos orar ali. E cura, e não sei o que, apontando para a parede, igual um maluco. No final do culto, o cara que estava lá atrás veio falar com ele, pastor, eu estava com a minha filha no hospital aqui do lado, e ela foi curada, ela estava desenganada, e a resposta chegou agora. E uma voz falou, entra lá na igreja. Ou seja, ele estava orando para curar do lado. Então, voltando para o culto, o santo dos santos é como se fosse, a gente está procurando um avivamento, né? O avivamento ele pode chegar na sua igreja amanhã, na sua igreja amanhã. No momento em que a igreja, corpo, ela entende que é uma bomba atômica. Quando você fecha as portas do templo, e como costume, você entra no Santo dos Santos, aquilo explode, passa por paredes e num raio em volta pessoas são convertidas através do Espírito Santo. Então a maior doutrina que existe de Deus é respeitar o ambiente do Santo dos Santos. Então hoje, se nós fôssemos colocar como via de regra, a igreja raiz de hoje, vamos falar da igreja raiz de hoje, vai nascer a igreja raiz de hoje. A igreja raiz de hoje, sabe como é que seria? Pode chamar de seita o que você quiser, irmão. Telefone vai ficar lá fora, que é coisa de Satanás. Isso aqui é o Satanás dentro da igreja, velho. Ninguém respeita o ambiente, todo mundo pendurado no telefone. Vai ficar lá fora. Respeito no culto, circulação no culto não existe, irmão. Culto é culto. Você está 2 horas ali, a não ser que você tenha problemas de urina para ir no banheiro. Ficar levantando toda hora no respeito. Sabe por causa de quê? Porque as coisas deixam de acontecer por causa desse tipo de movimento. O meu irmão ele foi curado na hora da bênção apostólica. E ele não foi curado de catapora não, irmão. Não menosprezando. Ele era paralítico em cima da cadeira de roda. Ele levantou na bênção apostólica. Se ele não respeitasse o ambiente, ele estava de cadeira de roda até hoje. É simplesmente isso. Essa é a verdadeira doutrina. E esses dogmas, costumes, preceito, tem feito hoje muitas igrejas ficar frias, né, se apostatando, porque é tanta lei humana, tanta coisa, tanta tanto coisinha, não pode, tanto né? não pode, religiosidade. Que a gente hoje não vê, eu posso falar assim, né, eu posso estar errando em falar isso, mas não se vê mais esse avivamento, batismo com o Espírito Santo, igual tinha antigamente. Qualquer culto que não tinha... Vou até levar o barão lá. Quantos foram batizados? 12. Até culto. Antigamente, até culto de oração. Já oramos, já o óleo descia. Acabou, velho. Hoje, canta-se... Mas não está acontecendo porque o pessoal está usando saia e bril. O que eles querem? Mais uma coisa que o pastor Moraes vai ter falou, gente falando que é isso. Isso aqui está sendo o maior, o que tira mais atenção. Isso é Satanás, velho. Isso aqui foi o diabo que inventou isso. E eu achava que tinha que ter uma caixinha lá fora, para todo mundo botar... E aí o barão... Cara, na verdade... Quando entrasse... Na verdade, o problema é isso aqui, cara. A porta sempre teve. Sempre, né? Hoje a gente tá chamando essa porta de celular, mas a porta já foi outras portas. Não, mas o celular tá separando famílias dentro de casa. Não, facilita. A mesa não existe mais. Talvez facilita. Os bons costumes acabaram, né? Os A verdade filhos na é que o mesa, a família... Cada um almoça num canto, com um prato na mão, o celular na outra. Marcelo, a verdade é que culto hoje virou show. Não vou falar o nome do pastor, que aí senão vai dar ruim pra caramba, né? Já falou o nome de um? Não, esse eu não vou falar, não, que é problema. O cara me chega e fala assim, não, porque se a gente estiver pregando pra uma plateia, o cara meteu plateia, velho, chamar a noiva de plateia, calma, eu ouvi isso na internet, e depois eu falo no bastidor de quem foi que falou. Meus lindos, minhas lindas. Chamou de plateia, não, chamou de plateia. Cara, a noiva não é plateia, irmão. Respeita a noiva, é ou não é? E nós estamos vivendo um momento hoje onde o pastor Paulo Júnior, né, um cara que era mais raiz, né? Sim, sim. Não sei se vocês estão acompanhando, batia em todo mundo. Sim, sim. Ele, né,
largou o ministério, a igreja tirou ele do púlpito, ele não vai mais pastorear. E aí muita gente caindo em cima, e quem vem em cima dele está vindo agora, né, pedindo perdão, porque ele está sendo tirado do púlpito porque pregar o evangelho de Varão, Deus. Então, na verdade, nós não ele não somos- pregava duro. Ele pregava pregava a costume. verdade. Varão, na verdade... Não, costume. Eu também, é costume. A Bíblia não. A Bíblia pode continuar pregando. Varão, olha só. Quem foi o primeiro que morreu em Atos? Foi apóstolo? Quem foi o primeiro cara que morreu em Atos? Pregando? Foi quem? Estevão. Estevão. Pedrejado, não foi? Pedrejado. E aí? Ele ficou com medo de morrer? E viu o céu aberto, né? Então aquele ditado que quem não Viu morre o não céu vê aberto. Deus? É. É verdade. Não é verdade? É. Ele viu Verdade. sentado à destra do Pai. Então, irmão, olha só. Se você se predispôs a ser pastor, pastorear a igreja, que somos pastores, né? Você tem que entender, irmão, que você vai ter que morrer por esse evangelho. Verdade. Eu fui levantado para a pior situação. Deus, quando chegou para mim, falou assim, você precisa estender as suas mãos. Ele me separou por confronto. Então, se você está vendo um cara aqui tatuado, tô de bermuda aqui, mas, irmão, eu Pastor. boto pra rachar. Eu sou de confronto o tempo Câmera, inteiro. foca aqui em mim. Dá pra ir na Eu sua não igreja passo a desse mão. jeito Oi? pastor? Dá pra ir na sua igreja desse jeito aqui? Calma, deixa eu ver se a câmera vai pegar. Olha lá, minha calça, como é que tá? Eu tô de bermuda. Não, e a minha calça aqui, ó. Olha lá. Não, isso é falta de vergonha. Vou comprar Não, dá calça pra nova. ir assim, com essa calça Mas R$5 ele comprava a calça legal. Eu comprei só... Isso aí é porque ele tem pitbull em casa, comeu ele Pior que é todo. mais caro do que é normal, né? Não dá pra botar remendo novo aí, não, Mas mano. 80. Não dá pra botar... Mas essa aqui é 150. dá pra Mas, botar ô remendo Marcelo, quem olha pro meu estereótipo, eu sou muito mais de confronto, velho. Eu também. Eu sou muito mais de confronto. Eu não vou falar coisas aqui, senão vai gerar uma polêmica imensa. Mas já fizeram perguntas pra mim lá na igreja, que no final o cara chegou, não tá mais lá, ele virou e falou assim, eu pensava que você era outra pessoa, ele pensava que eu era porta larga. Porque ele olhou pro meu... me julgou, olhou pro meu estereótipo. E eu vou a igrejas e prego igreja tradicional. Pastora amiga minha aqui... Conservadora, Aqui né? tem uma pastora amiga minha, ela vai até muito podcast, a ex-bruxa, a pastora Uloja Moki, é minha amiga. Ô, É aqui no produção, vai Magaço. trazer aqui, hein? Eu sempre estou ajudando no ministério lá. Em momento algum eu fui julgado. E eu estou falando de uma pastora que foi bruxa, africana, que Deus usa ela tremendamente. Ela já foi em várias... Se você pegar aí, tem podcast com mais de 1 milhão de visualizações. Pastora Ulajomoki. Nós estamos ajudando o ministério dela na África, na Nigéria. Está sendo tremendo o trabalho. E a primeira vez que eu pisei na igreja dela, que eu fui lá, eu conheci ela pelo podcast. Em momento algum ela me julgou. Sabe por quê? Porque ela carrega o Espírito Santo de Deus. A visão dela não está aqui, ó. A visão dela está aqui, é de Deus. Então ela conseguiu ver luz em mim. Pastores que não conseguem enxergar a luz no outro pastor, não conseguem enxergar na ovelha, é porque está na carne, ora. É bom samaritano Porque se estiver no caído na espírito, estrada, né? quando eu entrei ali, se você está no espírito, você já viu o espírito em mim. É igual a ovelha sente o cheiro do pastor, varão. Ovelha que segue pastor lobo, pô, velho, peraí, irmão, tá com problema, não é ovelha. Gente, a gente vai ter que marcar um próximo podcast. Tem muito assunto pra manga. Nosso tempo tá se acabando, a gente só tem mais 3 minutos. A gente vai para as considerações finais, Vai mas ter antes... café? Vai ter café? Tem café. Eu vou deixar vocês aí com a produção que eu tenho que resolver. Gente, olha só. Eu quero falar, antes de a gente encerrar, que o Papo de Crente agora, a logomarca, né? O podcast pertence à Alpha Record, que é uma gravadora, e tem o AlphaCast, que é o nosso canal no Instagram e também no YouTube. E junto no YouTube e no Instagram temos o Conectados com Cristo, com a missionária Paloma. E nós também temos o Alfa Social. O que é o Alfa Social? Para você que quer ajudar a moradores de rua, você levado quentinhas, cobertores, roupas. Você que quer ajudar essa obra, o Léo é o nosso diretor, é o cabeça dessa obra aqui. Mas dia 14 agora, dia 19 de abril, vai acontecer uma distribuição de bombons e ovos e chocolates para os moradores de rua e para as criancinhas de comunidade carente. A gente não está aqui fazendo apologia ao coelhinho da Páscoa, até porque nem coelho nem coloca ovo, principalmente de chocolate. A gente sabe o verdadeiro significado da Páscoa, né? O nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado, que foi Yeshua, morreu na cruz do Calvário por nós. Mas tem criança que tem vontade de comer o chocolate e não pode. Mas esse chocolate nada mais é que uma estratégia de evangelismo ao qual o Léo vai levar. O Léo vai levar nas comunidades, junto com a esposa dele, junto com uma equipe. E lá ele vai falar de Jesus, ele vai orar pela família,
Então, se você quiser colaborar, se você quiser ajudar, vai aparecer, ó, aqui em cima, aqui, ó, no cantinho direito, vai aparecer o nosso QR Code. Você escaneia o nosso QR Code aí na sua tela, entra em contato com o Léo, que é o telefone dele, fala com ele vai até você, vai buscar o que você puder colaborar, uma barra de chocolate, 5 caixinhas de bombom. Ajuda nessa obra, ajuda no Alfa Social, para a gente tirar um sorriso de uma criança e abençoar uma casa e uma família. Tá certo? Esse é o projeto da Alfa Record, que são vários quadros, vários programas e vários projetos dentro de um projeto só que Deus colocou no coração do Léo. Foram 95 dias de oração no monte para o Léo se desfazer de 3 padarias e montar esse estúdio que está aqui hoje, que vocês estão vendo, essa estrutura toda. Aqui ao lado tem um estúdio de gravação de música, de videoclipes. Por isso que eu falei, vai acontecer também aqui a Alpha Music, onde vai acontecer a escola de música, tá? Alpha Music, por isso que eu falei, ó. Como é que é o nome? Alpha Academy, isso mesmo, o cara fala chique demais. Alpha Academy, Academia de Música. Por isso que eu falei, ó, pega o contato do Moretti. Aqui vai ser escola, é isso? Ah, legal. Eu tenho 2 escolas, uma na Barra Aí, ó, viu aí, ó. Vai que cola. Eu já trouxe a pessoa certa aí, Léo. Entendeu? Então, gente, ajude esse projeto. E se você quiser a sua logomarca, né, patrocinando o Papo de Crente, patrocinar o Conectados com Cristo, eu fui chamado pela Mona Lisa, a doutora Mona Lisa. Léo, ela quer anunciar o consultório de dentista dela lá em Campo Grande. Eu vou te dar o contato dela para você falar com ela. Você quer ter a sua logomarca anunciada aqui, ó, na nossa tela 36 vezes durante o nosso podcast. Tem essas considerações finais que a gente faz aqui. A gente fala do patrocínio. A gente veste a roupa do patrocínio mesmo. Se você quiser nos ajudar, vai estar aqui também na telinha, aqui, ó, no cantinho, ó, o nosso QR Code, escaneia, chama a produção, que eles vão até você, toda a equipe, para falar com você como é que funciona, quanto que custa, como é que você pode ajudar. Marcelo, eu não sou empresário, mas eu quero ajudar essa obra social, essa obra a prosseguir. O Papo de Crente e o Conectados para poder pregar o Evangelho de Cristo. Está aí o QR Code para você, quiser fazer o Pix, quiser ajudar. Não precisa você se expor se não quiser. Se quiser, você pode enviar o comprovante para o Léo e vai ficar entre você, Deus e o Léo só. Tá bom? A Bíblia diz que não sabe a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Então, se você quiser ajudar esse projeto, por favor, nos ajude. Gente, a gente está indo para o final do nosso programa. Sábado que vem tem mais. Eu vou trazer uma galera aí de música que faz eventos em batismo, casamento, aniversário, velório. Eles tocam em tudo quanto é lugar, só louvor. Podcast também. Podcast também. Trazer uma rapaziada aí para cantar com a gente. Mas hoje a gente vai encerrar por aqui o nosso programa, está findando o horário. E a gente vai para as considerações finais. Vamos ter que marcar um próximo podcast com essa turma aqui, que tem pano para manga. O pastor Moretti trouxe ali um... Me pegou de surpresa, né? É. Tá vendo? Não li nada, anotei tudo. Anotou tudo, não deu nada. Mas é importante que Tava Deus... na mente. Isso mesmo. É no grupo de pagode. Já que tu falou disso daí, vou perguntar antes da gente finalizar. O cristão e a música secular. O que tem? Posso ouvir? Qual música eu posso ouvir? Você tem que saber separar o que é música sacra. sacra. Sou professor de música, né? Você tem que saber separar o que é música sacra. Você tem que ter... Esse debate aí é um debate muito longo, irmão. Vamos marcar o próximo? Porque por detrás da música existem altares. Isso. Entendeu? A filha é da complexo. Bia Consuelo, a pastora... Sim, eu respeito muito o posicionamento ela falou dela. sobre isso. Eu também respeito o posicionamento dela e eu quero, então, a gente fazer o próximo... Essa turminha aqui de novo, a gente vai falar sobre esse assunto. Porque o pastor falou, no meio do nosso podcast, nosso debate, ele falou alguma coisa sobre o assunto de música secular e tal. Então, assim, é um tema muito polêmico, precisa ser abordado aqui. Assim, a minha filha é fã de Djavan, é fã de Fábio Júnior, aquela Ana e Vitória, né? Aquelas 2 meninas, como é que é o nome? É isso mesmo? Ana e Vitória? Aquelas 2 meninas que cantam. Pô, não ouço música Que cantam descalça. No meu carro você vai ouvir a JB. Tô contigo nessa aí. No meu carro, se Ela você ouve entrar, o 15 da harpa. se entrar no meu carro, vai ouvir a JB. Sabe por quê? Porque assim, não se faz mais rádio como antigamente. Quando eu trabalhava com a Rádio Celebrai... amo a mensagem da cruz. Essa daí é antiga. Quando eu fazia programa Rádio Celebrai, o Alexandre também participou de lá, a gente era bem seleto nas músicas que a gente tocava. Hoje é só comercial. Eu tenho que tocar aquilo que eu quero vender. Preciso falar mais nada, né? O nome da gravadora, né? Só vai tocar o que ela quer vender. E ela consegue, com um cantor, derrubar outro.
Ela com um, ela derrubou o Kleber Lucas, e com o outro ela derrubou... E vai assim. Não, o Kleber Lucas, ele se autoderrubou. Não, mas antes disso ela Se já tinha autodestruiu. derrubado. Não, antes dele pisar no tomate, no sacolão inteiro... Mas ele tá ela pisando já tinha... há muito tempo, velho. Ele já tinha derrubado. Esquece isso. Então a gente vai entrar nesse tema. Música Forte. secular e o cristão. Pode ou não pode? É o próximo episódio. Pastor Moretti, considerações finais. Pastor Jorge, considerações finais. Pastor Alexandre. Pode falar, pastor. O que você achou do podcast? Top. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você pelo trabalho. Nosso amigo ali, Léo. não lembro o nome, o Léo que tá ali, o Léo não falou. Pô, podia fazer um podcast o Léo falando. Já né? falei que podia botar uma câmera, abrir o webcam lá Exatamente. e o sonoplasta e o falando, o cara. videomaker falar com a gente. Ficou com vergonha, ele tá com vergonha. Porque isso dá engajamento também, você entendeu? Que aí corta lá no diretor. Corta E eu no- quero finalizar com a palavra. O costume, ele não vai te gerar uma doutrina, mas a doutrina vai te gerar um costume. Um bom Rapaz. costume. Entende? Só para finalizar. Esse é Então, tema de mensagem. pegou essa? Tema de mensagem. O costume ele não vai te gerar e não vai te levar para uma doutrina, que é sadia. Mas a doutrina ela vai te levar para um costume sadio, que foi tudo que a gente conversou. Então, para mim, termina dessa forma. E isso eu carrego comigo, respeito todas as tribos, amo os meus pastores, amigos meus, irmãos meus em Cristo que usam terno e vão continuar usando terno. Não tenho nada contra eles. Amo os pastores, amigos meus que são tatuados de brinco, de terno. Agora eu detesto pastor lobo e ovelha lobo. Só isso. Sabe por quê? Porque é questão de princípio e caráter. Então, nós temos que seguir o quê? Seguir a Cristo, velho. Então, o que Cristo ensinou pra gente foi o quê? E a bússola é isso aqui, né? Acabou, exatamente. Então, não tem problema nenhum. Respeito o ambiente. Não tiraria a barba para pregar em lugar algum. Mas, de repente, posso tirar um brinco para pregar no lugar. Bom, às vezes é um amigo meu. Pastor, poxa, tem uns coroinha lá da antiga. Vou ficar chateado. Da velha guarda. Eu não vou fazer o coroinha pecar, entendeu? Me julgando, porque ele vai estar pecando, né? Então, imagina, eu estou indo para o culto para pregar a palavra, para ganhar alma. Vou fazer o irmãozinho lá, Pecar. cascudo, pecar, me julgando. Não, deixa o irmãozinho em paz. Deixa ele ser feliz, né? Amém. Vem ser feliz ao lado. Pastor Jorge, considerações finais, o que você achou do podcast depois de muita 300, 400, 500 convites que eu fiz Não, ao a senhor? camisa tá parecendo de Rapaz, escola de é bom samba, mesmo, hein? então. Essa camisa. Essa- É um assunto, isso Tá com a pegada de escola de samba essa camisa aí, varão. Não tá? Foi presente aí. A Starneck aí. ó. Starneck aí, ó. Adri. Gente, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade. Foi de verdade um papo muito edificante, com visões, algumas semelhantes, outras bem conflitantes, mas, acima de tudo, houve o respeito, eu acredito que para quem está ouvindo também, houve um esclarecimento. Você não tem o direito de sair da igreja por causa de roupa, por causa de costume. Se essa tribo, se esse povo não está te adequando, vai para outro. Troque de lugar, mas não troque de Cristo. Opa, viu? Como é que... Forte, varão. E Aí, seguimos... vai virar tema de mensagem. Vai virar. Aí, essa eu já preguei em vários lugares de maneira diferente. Eita. Mas, de verdade, foi muito bom. Agradecer aí pela presença. Agradecer pelo convite, meu amigo Marcelo. Um prazer conhecer o pastor Moretti, o pastor Alexandre, o Léo. E seguimos. Estamos abertos aí. Pastor Alexandre. Isso eu tenho a agradecer, né, pelo convite. Pensa apostólica. Mas por mais esse episódio. Eu quero encerrar minha fala com Mateus capítulo 15, que os fariseus, né, chegaram até Jesus e falou: por que os teus discípulos estão quebrando as tradições dos anciões? Estão comendo com a mão suja. Aí Jesus fala assim: por que vocês estão transgredindo a lei de Deus com a vossa tradição? Tem muita gente, em muitos lugares, né, estão transgredindo a lei de Deus, a palavra de Deus, por causa de tradições. Aí o texto vai desenrolar e Jesus fala assim: deixa eles aqui comigo. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Sim. Ou seja, tem muita gente falando besteira, né, e contaminando muita vida, Tira a trave do olho, né? ferindo muita família. E esse bate-papo, eu creio que está edificando muita gente. Amém. Esse sábado seu vai ser um sábado de alimento sólido. O negócio aqui foi sólido. Né? Comida sólida. Mocotó de Jeová. Agradeço pelo Star Neck. agradecer pela camisa. Linda, bonita. Né? E com certeza... Adriano o nome Com dele. certeza, agora é aniversário da igreja, né? De fazer aqui um jabazinho. Dia 25, 26, 27, já vou encomendar 4 canecas com eles.
né, para a gente estar presenteando o nosso ministro lá, né, que vou te mandar o contato dele direto. Lá na sua igreja prega barbudo e tatuado, pastor? Prega. Se pegar Bíblia, ele vai voltar sempre. Agora, se pregar heresia... Mas lá puxa paletó, porque se o cara não tiver paletó, não tem como puxar. Eu passo no rádio pra mídia, eu desligo o som desse cara aí. Eu passo no rádio, mas desliga o som. Corta o microfone. Gente, muito obrigado. Tô indo prometendo voltar no próximo sábado, se Jesus não voltar primeiro. Amém. Porém, se ele voltar, te vejo na glória. Não se esqueça, hora que melhora. Agradece que a graça desce, glorifica e a glória fica. Lembrando que isso aqui é papo de crente. Se fala de Deus, cola com a gente. Beijão no coração, fiquem todos na paz e até sábado que vem. Dá tchau pra ele lá, gente. Deus abençoe. Na paz, família.